A presente reunião é uma audiência interativa com a presença do presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. Ele já entrou, gente, aí? A quem agradeço a presença e a disponibilidade dessa reunião virtual. Ou seja, o que a gente mostrou aqui nesse capítulo houve há 2 semanas atrás, não possível se pagar 50 milhões de pessoas em 20 dias de fila zero, então isso é uma questão importante do equilíbrio, mas desde a quarta-feira da semana passada, nós vimos aqui, fila zero nas 4.200 agências não existe, é uma possibilidade estatística. Nós mostramos uma redução muito forte, vinda de uma melhora da tecnologia, uma melhora operacional, uma ajuda das prefeituras e o pagamento cada dia de mais pessoas. Cronograma de pagamentos, é isso que nós vamos evitar, por favor, senhoras e senhores, é muito importante, quando nós não podemos ter pagamento do Bolsa Família, do aplicativo, de tantas pessoas, em especial dos mais humildes, juntos. Se nós pagarmos juntos aquela parte da população que precisa para sacar de ajuda, e nessas últimas 2 semanas eu estive pessoalmente mais de 50, todos os vice-presidentes e diretores estiveram também, então isso é muito importante, não é teoria. As pessoas me falaram, você tem uma parcela, 7 milhões de brasileiros, não conseguem sacar sozinho, e não conseguem mexer no aplicativo sozinho, precisam de ajuda. Então, você juntar a parcela da Bolsa Família, que são as pessoas mais carentes, com a do aplicativo, a parcela, 1/3 do aplicativo mais carente, nós não podemos. No mínimo, para fazer isso, nós vamos ter que quebrar em meses de nascimento. Aí a pergunta clara é, por que vocês não fizeram isso na primeira parcela? Excelente pergunta, e a resposta também é clara. Porque não tinha base de dados. A gente foi recebendo e pagando. A gente podia esperar um mês a mais. E aí, depois de um mês, nós teríamos os 50 milhões, em especial fora do Bolsa Família, ou seja, para esses 30 milhões de brasileiros, nós poderíamos ter feito o que vamos fazer na segunda parcela. Janeiro recebe num dia, fevereiro no outro, mas nós não tínhamos a base. Então, 30 milhões de brasileiros não tinham base nenhuma. Nós fomos pagando assim que nós recebíamos do Ministério da Cidadania. Então, isso gerou um problema, porque ia todo mundo na agência, quem tinha direito e quem não tinha. Então, na segunda parcela, nós vamos fazer, com a ajuda dos senhores e senhoras, e dos órgãos de imprensa, etc., um movimento muito grande de só pagar quem puder receber. Porque 60% da fila vinha de pessoas que tinham dúvidas ou sabiam que não iam receber e achavam que poderiam receber. Nós entendemos o momento de desespero, mas é muito importante para a redução das filas que só quem possa, de fato, receber, que esteja lá. Então, esse será um grande ponto. É exatamente isso. Aqui também, a Caixa, qual é o objetivo da Caixa? Realizar o pagamento a partir dos dados validados pela cidadania e pela data prévia. E, naqueles 30 milhões que não tinham cadastro, realizar o cadastro, recebemos 97 milhões de pessoas, e quem realiza a análise é o Ministério da Cidadania e a data prévia. Mesmo reconhecendo o mérito, o esforço, inclusive várias das perguntas que eu faria, o senhor respondeu na sua apresentação, então já fui cortando elas aqui, se eu repetir alguma coisa, me perdoe, mas eu vejo o esforço e o trabalho de toda a empresa, o empenho em solucionar e atender melhor o cidadão. Porém, aquelas 2 coisas têm incomodado muito a todos nós. As imagens, né, o senhor fez questão de trazer imagens atuais, demonstrando que as filas já não existem mais, e aquelas filas nos preocupavam muito em 2 aspectos. O primeiro deles, o fato da aglomeração, o sofrimento daquela população que era colocada em situação de risco para sobreviver a um contrassenso. Na busca pela sobrevivência, na busca de ter o alimento para colocar na mesa, o recurso para poder prover a sua casa, ao mesmo tempo, ela se colocava em risco maior, né, na aglomeração. Então, parabenizo a sensibilidade e a busca de solução, apesar de que no primeiro momento a gente percebe que foi difícil. Espero que na segunda etapa a gente consiga ter imagens melhores, resultados melhores para a população. Mas outra situação nos incomoda muito. Eu acredito que os outros deputados e senadores também tenham recebido muitos questionamentos, muitas denúncias, resumindo as denúncias, elas ficam muito assim. Pessoas que alegam ter direito, que estão dentro do perfil, não conseguem ficar entre o grupo dos elegíveis para o recebimento. E as próprias, e muitas delas, denunciam que outras que não estariam com o perfil, que não teriam os critérios necessários, elas entram no grupo dos elegíveis e já receberam, inclusive. Então, eu pergunto para o senhor, como que está sendo, quais são os mecanismos de controle que estão sendo aplicados no âmbito da Caixa Econômica para conter fraude e para promover justiça. Porque eu penso que são 2 situações. A fraude, quando a pessoa, de forma dolosa ou não, por ignorância ou por esperteza, ela se cadastra e consegue receber, colocando lá informações, nem digo maquiadas, mas talvez não colocando todas as informações necessárias, e ao mesmo tempo aquele cidadão que tem o direito, que pertence, porta os critérios, mas infelizmente não consegue receber, não consegue ter acesso ao seu direito. O senhor falou aí muito da questão da parceria com as prefeituras e outros bancos. E a gente sempre é questionado também por que as casas lotéricas não podem participar. Se elas vão participar, quais são as providências que vocês já estão tomando? Outra pergunta que eu gostaria de fazer especificamente com relação ao pagamento desse recurso emergencial, do auxílio emergencial, é qual o valor financeiro que isso está custando. O que a Caixa Econômica está cobrando da União para a implementação do auxílio emergencial? E qual é o custo de outros programas similares para que possamos ter uma análise comparativa? Quanto custa o Bolsa Família, a operação Bolsa Família, para que a gente possa fazer uma análise desses valores? Partindo para um outro aspecto, mas ainda com relação à pandemia, com relação às formas de atuação da Caixa, notadamente relacionadas ao FGTS.
eu teria alguns questionamentos. Como os recursos do FGTS foram utilizados em outros momentos? E qual é a real efetividade dessa medida? Já que provavelmente muita gente que precisa dos recursos hoje já não tem eles disponibilizados, já usou no passado. E eu gostaria de fazer uma pergunta também específica com relação às Santas Casas. Nós sabemos que as Santas Casas têm um papel fundamental no combate à crise de saúde pública e deveriam estar concentradas em cuidar da população. Entretanto, existem reclamações de que as operações de crédito com recursos do FGTS no âmbito das medidas provisórias 848 de 2018 e 859 de 2018 ainda estão com execução muito aquém do necessário. Ao aprovar as duas medidas provisórias, a sociedade, por meio do Congresso Nacional, já se manifestou sobre a prioridade deste tema. Nesse sentido, por que o volume dessas operações ainda se encontram muito abaixo do necessário? E o que pode ser feito para que essas operações de crédito sejam realizadas, por agora, ainda este mês ou no mês seguinte, e as Santas Casas possam focar no que realmente deveria ser a prioridade deste momento? E ainda sobre as Santas Casas, nós sabemos que, recentemente, a Caixa Econômica Federal anunciou que reduziria pela metade os juros anuais cobrados em empréstimos das Santas Casas. Os juros que eram cobrados a 20% ao ano passariam para 10%, no caso dos hospitais filantrópicos. Sabemos que, durante a pandemia do Covid-19, esses locais têm recebido muitos pacientes. Essas instituições desempenham um papel importantíssimo no atendimento de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, ou mesmo as outras que precisam do hospital e não têm, graças a Deus, esse vírus. Mas elas precisam ser atendidas, já que os hospitais estão sendo ocupados em demasia com pacientes do Covid. Considerando o cenário econômico atual, como o senhor analisa essa redução dos juros? E, por fim, o setor privado, presidente, também precisa ser lembrado. A Caixa, como instituição financeira federal, acaba tendo uma dupla função. Ela é uma instituição financeira de varejo e de instrumento do governo federal para a implementação de medidas na área de crédito. Nesse sentido, pelas atribuições da empresa e pelo seu relacionamento com as outras instituições financeiras, eu faço as seguintes e últimas perguntas. O que está sendo feito para apoiar as empresas privadas com relação às linhas de crédito para capital de giro? Quais foram os resultados obtidos até o momento? Se você já tem algum levantamento sobre isso. Em sua opinião, mesmo após o gigantesco choque de liquidez proporcionado pelo Banco Central, da ordem de R$1 trilhão, ainda não estamos vendo as instituições financeiras apoiando de forma significativa o setor privado. Onde que está emperrando? Por que isso acontece? E não só, eu estou perguntando especificamente sobre a Caixa, mas a visão do senhor de mercado, do mercado financeiro, por que dessas dificuldades e onde está a falta? O que podemos fazer para melhorar e para resolver? Um dos grandes problemas da concessão de linhas de crédito são as garantias. Isso tem implicações macroeconômicas, mas também microeconômicas, no âmbito das próprias agências. De que forma a política interna de garantias das instituições financeiras podem estar trazendo incentivos adversos para que o funcionário na ponta, os pequenos gerentes e analistas, não queiram aprovar os empréstimos ou acabem levando muito tempo para aprová-los? O que a direção da Caixa está fazendo para reduzir esses incentivos adversos? Muitas vezes a gente percebe que existe uma política, mas existe uma dificuldade da implementação lá na ponta, existe um receio. E ao mesmo tempo que eu parabenizo pela coragem da Caixa de encabeçar um programa tão grande, em tempo recorde, ao mesmo tempo a gente percebe que existe um receio, muitas vezes, de poder implementar outra parte da política. E eu gostaria, então, que o senhor pudesse comentar para nós e para toda a sociedade esses pontos que eu coloquei. Obrigado, Francisco, deputado Francisco. E passa para o presidente Pedro Guimarães, ou a quem ele delegar. São muitas perguntas e o tempo é inelástico, né? Então eu ofereço a Vossa Excelência, doutor Pedro, 5 minutos para respostas ao nosso relator Francisco Júnior. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado. Eu anotei aqui, ser breve cada resposta, porque senão eu não conseguirei fazer em 5 minutos. As filas, nós já reduzimos ou terminamos nos últimos 7 dias. Certamente é algo muito importante, foco para a segunda parcela. Eu não posso adiantar ainda, porque a gente está fechando, levando o presidente da República, mas vai ser muito em breve que nós vamos anunciar. Em relação ao perfil de pessoas não alocadas, é muito importante que isso é algo para o Ministério da Cidadania e para a Dataprev. A Caixa não faz esta análise. O que nós fazemos, sim, são medidas para reduzir ao máximo as fraudes. Elas estão muito reduzidas, em 1/4 do que nós estimávamos, ou seja, 25% do que estimávamos, o que vem exatamente desta questão de várias medidas que a Caixa toma para a redução delas. Os lotéricos participam, ótima pergunta, nós temos 13 mil lotéricos, e eles são uma parte muito importante, dentro daquelas 7 milhões de brasileiros, os mais carentes, dentro dos mais carentes, os 30% recebem via lotéricas. Também estive em Minas Gerais agora, visitei 5 lotéricas, e elas são muito importantes, sem dúvida nenhuma. O valor financeiro é público, são 80 centavos, e nós conseguimos uma redução em relação ao que já é pago pelo Bolsa Família, e porque pelas contas digitais. A Caixa tem resultado muito pequeno, líquido, porque o nosso objetivo é servir a população brasileira. Como nós já mostramos, estamos reduzindo todos os custos, como foi no caso do FGTS, pela metade, e o que nós já estamos oferecendo é um preço menor dentro dos nossos programas, embora seja incomparável. Isso nunca aconteceu no mundo, pelo que nós sabemos, em tão pouco tempo, se pagar tanta gente. Eu não entendi tanto a do FGTS. Nós teremos uma segunda medida, nós pagamos 60 milhões de brasileiros, mas em 6 meses. E do saque aniversário. Haverá uma segunda, um segundo pagamento, então são recursos diferentes. As Santa Casas, sim,
nós já reduzimos. Peço aos senadores e aos deputados, por favor, que nos encaminhem, vários já me encaminharam, querendo, o Samuel está aqui do meu lado, mas já há, sim, linhas de 0,80% ao mês, uma redução de mais da metade. 3,1 bilhões de reais, eu estou aqui com o nosso volume total, mas as nossas linhas já estão menores do que o custo, ou seja, o custo que nós oferecemos, dado exatamente o resultado da pandemia, já é menor do que a linha do FGTS. Ou seja, a Caixa oferece um custo inferior aos recursos do FGTS, exatamente com essa preocupação, neste momento tão sensível do Brasil, de ajudar, em especial, a área de saúde. O ponto 7, outras instituições, eu não falo, e aqui com muita tranquilidade, não posso falar dos outros bancos. Eu posso reforçar que a Caixa ofereceu 154 bilhões de reais e nós já temos um volume superior a 50 bilhões de reais que foram, de fato, emprestados. Só que nós temos foco. Nosso foco é o setor imobiliário, nosso foco são as políticas públicas, infraestrutura e compras de carteiras para dar liquidez no mercado. Então, nós temos feito isso de uma maneira muito intensa, mas a Caixa não vai entrar dando crédito a empresas privadas grandes, nós não tínhamos relação. E, outro ponto muito importante, o microcrédito. Nós somos o banco que mais fizemos operações de microcrédito nesse momento. Fechamos uma parceria de 7,5 bilhões de reais, isso no Sebrae, isso pode ajudar centenas de milhares de pessoas. Então, esses são os focos para ser objetivo: crédito imobiliário, microcrédito, políticas sociais, compras de carteiras para dar liquidez para as instituições menores, se porventura precisarem, e os adquirentes, as maquininhas, e as políticas para estados e municípios, como os FINISAs. E do BC, o meu regulador, não posso falar nem para o Banco Central e nem para os demais bancos. Muito obrigado, deputado Francisco. Qualquer coisa, por favor, a minha equipe vai entrar em contato com o senhor, mas muito obrigado pelas perguntas. A gente sabe que continua tendo problemas. Há problema com o CPF das pessoas, há demora no processo de cadastramento do aplicativo da Caixa, há muitas demoras de controle para verificar quem é elegível ou não para receber o benefício, há falta de dinheiro em cédulas, há milhões de pessoas invisíveis sem contas bancárias e sem qualquer relação com os programas sociais do governo. Enfim, se quiser resolver todos esses problemas antes de distribuir o dinheiro a quem está precisando, talvez ele não chegue, né? Ou chegue tarde demais. Então, eu quero fazer duas colocações. Primeiro, qual é a real situação? Acho que Vossa Excelência colocou bem na apresentação, mas de que forma que o Congresso Nacional pode ajudar para que esse recurso chegue o mais rápido possível? E, além disso, presidente, agora, Dia das Mães, domingo, Dia das Mães, e nós tivemos aí as mães que é solo, né, aquelas que são chefes de famílias, mas muitas não têm conseguido receber o benefício. Existem relatos de mães que descobriram que os pais que não moram com as crianças tiveram benefício aprovado em seu lugar, usando inclusive o CPF delas. Isso não apenas contraria a lei que aprovamos, como deixa as crianças em situação de insegurança alimentar, né, sem auxílio, já que não recebem o benefício voltado para elas, que teriam direito a receber em dobro, né? Quando essa situação irá ser resolvida? E recebi também, presidente, da APSEF, que é a Associação dos Servidores da Caixa, alguns servidores, muitos servidores, têm enfrentado, assim, uma situação de estresse, né, em função de tudo que está acontecendo, da pandemia e tal. E o que está acontecendo é que, com frequência, eles têm sido alvo de insultos, inclusive até pela mídia, né, segundo a associação, a PSF, e muitas vezes são injustamente criticados dos problemas de tecnologia, que é da DataPrev, né? Então, é só para você tomar conhecimento, para ver se a Caixa manifesta ou faz alguma coisa com relação a esses ataques aos servidores da Caixa Econômica Federal. Mas, mais uma vez, parabéns a Vossa Excelência, parabéns a toda a equipe da Caixa, que demonstrou muita competência nesse momento tão difícil para nós. Senador Exalcia, nós temos 94% dos 50 milhões, como o senhor perguntou da real situação, 50 milhões já receberam. 94% já tiraram dinheiro do banco e 6% continuam com dinheiro no banco por algum motivo. Então, é uma situação onde nós temos tranquilidade hoje nas agências. E vamos lembrar que semana passada é a semana mais complexa, normalmente, de qualquer banco, porque é a semana de pagamentos mais diversos. Então, mesmo numa semana tensa, nós pagamos mais de 10 milhões de brasileiros, em especial na segunda e na terça-feira. Então, hoje as agências vão estar muito tranquilas. Quero reforçar um outro ponto importante. Nós devemos receber da DataPrev do Ministério da Cidadania, que é a expectativa, na conversa com o ministro antes, entre hoje e amanhã, a resposta para mais 17 milhões de brasileiros. Aqueles que são basicamente os últimos que estão em análise. Só que não serão 17 milhões pagos. Alguns poderão ser pagos, outros terão negado por algum motivo, e alguns precisarão de mais uma checagem por faltar alguns dados. Então, de uma maneira muito clara, a todos os brasileiros que a Caixa poderia pagar, nós já pagamos há algumas semanas. Já depositamos. Assim que nós recebermos da DataPrev do Ministério da Cidadania, nós precisamos de 2 dias para começar a pagar. Que é uma questão importante. Também entra um pouco na pergunta do senhor. Que é exatamente essa de famílias monoparentais. Devemos ter, neste próximo lote recebido do
Ministério da Cidadania, a resposta à pergunta do senhor. Presidente, nós estamos tratando aqui, dentre vários assuntos, mas um ponto muito específico, que são as filas nos bancos, que é algo que eu vejo que nós não podemos nos acostumar em ser uma paisagem no nosso Brasil. A gente tem feito, inclusive, legislações fora desse período para tentar conter a questão das filas, e agora, nesse período de pandemia, ainda é mais grave, porque é inaceitável que uma pessoa que está buscando recursos para mitigar os efeitos dessa pandemia, ao buscar, ainda possa, infelizmente, ser contraído por esse vírus, né, pelo contágio desse vírus. E nós tivemos aí, ao longo dos últimos tempos, ações em todo o Brasil, da Justiça no Rio de Janeiro, aqui no Maranhão, tivemos em Pernambuco, onde se determinava prazos para se resolver, de fato, esse problema, e nós tivemos experiências importantes no Brasil, como foi o caso lá de Vitória da Conquista, na Bahia, tivemos também no Ceará, onde eles conseguiram fazer uma organização. Quando o senhor apresenta hoje que nós não temos mais filas, também não temos, porque estamos na reta final. Mais de 90% das pessoas já receberam nessa primeira etapa, e nós vamos iniciar agora uma segunda etapa. É bom que a gente registre que hoje, inclusive no Jornal da Manhã, da TV Globo, mostrou, inclusive, pessoas dormindo na fila ainda, mais precisamente em Bangu, ali no Rio de Janeiro, para poder receber o benefício, né? Então, eu queria fazer apenas uma pergunta ao senhor de forma direta. Por que o banco não busca outras alternativas para que sejam mais rápidas e sejam menos burocráticas? Como, por exemplo, por que o banco não usa uma ordem de pagamento, ao invés de utilizar a conta bancária? E aí, esses que não são correntistas poderem receber esse recurso em qualquer agência, ou buscar outra tecnologia junto ao Banco Central, para que nós possamos dispor, não é, essas pessoas que não têm nenhuma estrutura física, financeira, não é, e às vezes até de conhecimento, possam realmente chegar em qualquer agência e receber esse seu benefício. Também seria uma forma de se reduzir. Para mim, buscando a tecnologia, nós podemos, de fato, chegar a esse resultado. Eu queria que o senhor me respondesse especificamente sobre essa outra forma, né, um outro mecanismo que agilizasse mais esses pagamentos. Deputado Luiz Carlos Mota, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senador Confuso. Gostaria de cumprimentar também o nosso deputado Francisco Júnior, nosso relator. Em nome dele, cumprimentar os demais parlamentares e os demais senadores. Em especial, ao nosso presidente, Dr. Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, a quem já tive a oportunidade de fazer uma reunião em São Paulo, onde ele, antes da pandemia, né, para esclarecer e fazer um planejamento da Caixa Econômica Federal. Então, parabéns, presidente, e não tinha dúvida, o senhor pegando um desafio como esse, ia tirar de letra. Sabemos que não é fácil, mas eu acho que nós estamos aqui para trabalhar em conjunto com o senhor. Parabenizar pela sua explanação. Nós vimos aí que, logicamente, que é o maior programa de inclusão social, né, do nosso país. E pela explanação do senhor disse que até o momento cerca de 50 milhões de pessoas já foram aprovadas para o recebimento do auxílio. Do total, 19,2 milhões são beneficiários do Bolsa Família e 10,5 milhões estão inscritos no cadastro único. Outros 20 milhões são formados por trabalhadores informais, microempreendedores individuais e contribuintes individuais. Mas, por outro lado, nós temos cerca de 12,4 milhões que estão com o cadastro inconclusivo. E a gente gostaria de fazer algumas observações. Muitos trabalhadores deram entrada no benefício e até agora não tem o processamento do resultado. O que a Caixa está fazendo para agilizar essas soluções? E pergunto, como é feita a análise dos trabalhadores e o que pode levar à exclusão deles? Há trabalhadores que deram entrada no auxílio emergencial, erraram alguns dados e não conseguem mais retificá-los. Outra pergunta, a Caixa estuda a possibilidade de abrir linha de crédito com taxas diferenciadas a categorias profissionais de trabalhadores que não tiveram o vínculo empregatício rompido, mas tiveram os seus contratos de trabalho suspensos ou redução de jornada com redução de salário. Há relatos também de beneficiários que indicaram a conta para outro banco para receber o benefício, e o banco informa que não tem recebido o crédito. Isso de fato tem ocorrido? E pergunto, como o beneficiário deve proceder? E também, senhor presidente, recursos muito importantes de outras áreas estão sendo remanejados para essa pandemia, o que é uma necessidade. Como será o acompanhamento e a fiscalização desse remanejamento de recursos e da sua distribuição aos trabalhadores brasileiros? Encerro dizendo o seguinte, espero que possamos sair desse momento de crise mais conscientes do que realmente importa e também do quanto é importante planejar em médio e longo prazo e como esse planejamento faz a diferença para nós, para a nossa cidade e para o nosso país onde vivemos. O senhor tem feito isso com o presidente da Caixa Econômica Federal, a quem parabenizo também todos os funcionários da Caixa que têm sido um exemplo para todos nós que estão na linha de frente. Também agradecer, presidente, o senhor fez um reconhecimento e um depoimento sobre a cidade de Tupã, que no começo o prefeito colocou uma tenda na rua e fez um bloqueio da rua onde os beneficiários e também a população teve um acesso restrito. Muito bem. Continuando com a palavra, o senador Wellington Fagundes, Mato Grosso. Quero cumprimentar mais uma vez o nosso presidente, senador Confuso Moura, pelo grande trabalho, conduzindo sempre as nossas reuniões com muita calma e principalmente também com a energia necessária. Parabéns, senador. Quero cumprimentar também, parece que é o maior operador do Finisa. E nós temos alguns projetos no Mato Grosso já aprovados com garantia do FPM. E esses recursos hoje nós não temos limite para a contratação. Ao contrário, com garantia do Tesouro Nacional, nós temos limite. Então, eu gostaria, eu vou exemplificar um caso de Rondonópolis, na minha cidade natal. Mas temos outros tantos municípios que têm classe A, portanto, já aprovado, 107 milhões, mas ainda não tem o recurso disponível. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência esses recursos de infraestrutura que serão extremamente fundamental para a retomada do desenvolvimento, principalmente da geração de emprego. Gostaria de uma análise de Vossa Excelência. Obrigado, senador Wellington Fagundes. Com a palavra, o deputado Reginaldo Lopes. Deputado Reginaldo Lopes. Presidente, quero cumprimentar o senhor
e também cumprimentar o presidente da Caixa Econômica Federal e também os deputados e senadores. Minha primeira pergunta: a Caixa Econômica Federal, sendo um banco público, precisa ajudar no processo de reconstrução da economia brasileira. E o melhor caminho é via as obras públicas de infraestrutura. Portanto, a Caixa tem vários convênios assinados e outros que não foram assinados, mas que faz parte do programa PAC 2, segunda etapa. Seria extremamente importante essas obras, na ampla maioria, obra de infraestrutura urbana, mas grande parte de saneamento básico, que tem tudo a ver com o enfrentamento à pandemia, porque se trata de saúde pública, saúde preventiva. Então, a minha primeira pergunta é se, de fato, a Caixa pensa em retomar esses convênios, celebrar e fazer aí o início de um calendário de obras, né? Segunda questão é sobre as Santas Casas. Eu tenho conversado com vários dirigentes, diretores das casas de saúde, seja as Santas Casas ou os hospitais filantrópicos, ou seja, eles têm dito que 10% é uma taxa muito alta de juros. Então, era importante reduzir essa taxa, a taxa Selic, mas, de fato, também efetivar o programa, né? Porque tem depoimento que tem falado que quando o contrato já pertence à Caixa sequer está, né, adaptando as novas taxas de juros e permanece só quando ela, vamos dizer assim, compra de outro banco esse contrato, refinancia para a instituição de saúde. Portanto, a Caixa como banco público é fundamental nesse esforço e nessa contribuição para quem, de fato, lá na ponta está prestando serviço à nossa comunidade, que são as Santas Casas, e os hospitais filantrópicos pudessem ter acesso, nesse momento, a uma taxa de juros acessível, sem ser agiotada, porque os seus débitos, a sua inadimplência, se deve a anos, histórico, anos de subfinanciamento dos procedimentos das casas de saúde no Brasil. E sem o terceiro setor, o SUS seria incompleto, né? No Brasil, o terceiro setor é responsável por 50% dos atendimentos na média e na alta complexidade. Portanto, é fundamental esse programa subsidiando aí os juros. 15 segundos. E, por último, de fato, há muita reclamação que os programas de financiamento subsidiado, as micro e pequenas empresas, pequenas e médias, que a Caixa anunciou, não chegou até agora. Então, é importante acelerar esses programas. Obrigado, deputado Reginaldo Lopes. Eu passo a palavra ao senhor presidente da Caixa, Pedro Guimarães, para, no tempo de 5 minutos, responder a senadora Elisiane, Luiz Carlos Mota, Wellington Fagundes e Reginaldo Lopes. A palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senador. Senador Elisiane, na verdade, assim, primeiro, muito importante as perguntas. 9 horas da manhã, tinha fila zero no Bangu. Então, isso é no Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu conheço bem até o Bangu, é uma demonstração de que as pessoas não precisam dormir na fila. Só que isso vem também com, muitas vezes, uma falta de apoio de em alguns casos, da mídia. Porque se cria algo que não existe. Como a senhora mesmo falou, não tem fila, mas não é ontem, não, hoje. Desde quarta-feira da semana passada, quando nós estávamos pagando, sim. E mesmo na semana passada, as filas acabavam 10, 11 horas, meio-dia. São 4.200 agências. Certamente, você vai ter 10, 20, 30, 50, 100, e acaba 2 horas, 1 hora da tarde. Mas não é nem de perto uma situação que as pessoas não vão receber. Mas se nós não falarmos a realidade, fica difícil. Mais do que isso, se houver alguma agência onde, no dia anterior, algum funcionário tenha apresentado sintoma da doença, ela vai abrir mais tarde. Claro, porque nós não podemos abrir uma agência antes de todos os protocolos de saúde. Então, precisa ter um pouco mais de compreensão de todo mundo. Senão, nós geramos um pânico na sociedade. Quem que vai ser penalizado? Carente. Pessoa carente. Não acho justo. Então, é um fato. As filas foram drasticamente reduzidas. Não foi hoje, não. Desde a semana passada. De fato, a primeira semana que foi mais intensa, sim. Na minha opinião, é fundamental reconhecer. Claro, em relação à tecnologia, não existe nenhuma tecnologia, nem de perto, comparável ao que foi realizado. Por quê? Porque as pessoas, quando comparam tecnologias, comparam com pessoas que utilizam e já estão acostumadas a saber ler. O grande ponto aqui é que nós temos pelo menos 7 milhões de pessoas, dentro de 50, que não têm acesso, que têm enormes dificuldades de usar um celular ou um computador, né, que precisa, para retirar um ATM, de ajuda. Então, não é razoável. Imagina pessoas que não têm conta, são 20 milhões, não é razoável. E para abrir, muito importante, a gente conversou, Roberto Campos, presidente do Banco Central, meu amigo há muito tempo, e na conversa entre nós, Caixa, e o regulador, para abrir uma conta digital, houve várias simplificações pelo Banco Central. Então, a conta digital é muito mais simples. Você não consegue abrir uma conta em outro banco com tão poucos documentos quanto nos foram fornecidos. E, para isso, nós tivemos o aplicativo, outro aplicativo, o auxílio emergencial, onde 97 milhões de brasileiros realizaram o cadastro. Tanto é verdade que nem o país mais desenvolvido do mundo, do ponto de vista econômico, que é os Estados Unidos, conseguiu. Então, eu acho que é importante que todos nós tenhamos, e eu quero agradecer aos senhores e senhoras, porque 860 prefeituras, que tenho certeza, a maioria, muito pouco pela relação dos senhores mesmo, agora trabalham juntos. Então, lá, nós temos menos filas
e quando tivermos na segunda parcela, serão mais ordenadas. Deputado Luiz Carlos Mota, exemplos de inconclusivo as pessoas não marcam o sexo, se é masculino, se é feminino. Colocam, por exemplo, que tem dependente, ou seja, que é chefe de família, mas não colocam os dados dos filhos. Então, são coisas simples, que nós esperamos, de novo, quando a data prévia do Ministério da Cidadania nos enviarmos esse lote de 17 milhões, esse último lote, basicamente, que nós tenhamos, de maneira mais clara, quem pode e quem não pode. Exemplo de quem não pode. Se a pessoa recebeu mais de 28 mil reais em 2018, é fácil de comprovar pelo imposto de renda, não pode, uma determinação de vocês, pela própria lei. Então, quem não pode, tem um ponto muito claro, dado a lei. Quem tem dúvida, nós já fizemos o segundo cadastro, e faremos o terceiro, quantos mais forem. Segundos. Senador Wellington Fagundes, Finiza, eu estou aqui com a vice-presidente Tatiana, ela vai ligar para o senhor. Existe uma questão aqui que é o Ministério da Economia, a Secretaria da Fazenda, que precisa aumentar ou autorizar o limite do FPE e FPM. Não é a Caixa Econômica Federal, mas nós temos, sim, toda a tecnologia, emprestamos, operacionalizamos mais de 500 municípios ano passado, mais de 300 municípios. Deputado Reginaldo Lopes, também eu falei para a Tatiana, essa questão dos convênios do PAC 2 são recursos da OAGU, Orçamento Geral da União, então não dependem da Caixa Econômica Federal, mas ela vai procurar o senhor. Caixa Hospitais tem uma questão que nós emprestamos por 10 anos, então tem uma questão técnica que você tem que comparar não com a taxa de juros de curto prazo, que é a Selic, mas com a taxa de juros de mais longo prazo, que está ao redor hoje de 7,8%. Mas, de novo, eu peço para o Samuel, que é o vice-presidente desta área, ligar para o senhor, então tanto a Tatiana quanto o Samuel estarão procurando o senhor para ter uma conversa um pouco mais de detalhe. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, agora vamos aos próximos senadores e deputados. Esperidião Amin, senadora Zenaide Maia, deputado Hildon Rocha e deputado Felício Laterça. Com a palavra, o senador Esperidião Amin. Pode falar, senador. Presidente, boa tarde a todos, boa tarde ao nosso presidente Pedro Guimarães. Eu gostaria de, em síntese, dizer o seguinte: nós jamais vamos poder dizer que estamos satisfeitos com o serviço público, porque sempre é possível melhorar. Mas é indiscutível que a Caixa Econômica Federal está desenvolvendo uma técnica que nós temos que aplaudir, que é a da solucionática. Porque a problemática nós sabemos que é fácil de criar e, o que é pior, aprimorar a problemática. Queria chamar a atenção do presidente Pedro Guimarães e da sua equipe para o que vem por aí, que é a lista de categorias constantes do projeto de lei 873. Vai ser uma dificuldade a mais, se Deus quiser, para que a Caixa possa alcançar estes invisíveis da nossa sociedade e da nossa economia. Desde já, boa sorte para nós, Brasil. Quero ainda aplaudir o marketing de Vossa Excelência, que começou a sua apresentação da ausência de filas por Vilhena, em homenagem, não por acaso, a Rondônia e ao Confúcio. E quero finalmente pedir que o senhor nos fale sobre o crédito imobiliário. Eu não vou lhe cobrar coisas sobre o crédito em geral, da microempresa, desse engarrafamento que está acontecendo com a liquidez do sistema financeiro que não chega na torneira do pequeno. Nos fale sobre o seu esforço para que o crédito imobiliário irrigue a economia brasileira, especialmente na área urbana. Muito obrigado. Com a palavra, a senadora Zenaide Maia. Presidente Confúcio, presidente Pedro Guimarães da Caixa. Eu vou direto às perguntas, já quero cumprimentar em nome de vocês dois, todos os colegas, deputados, senadores, e perguntar o seguinte: por que o pagamento do auxílio emergencial só pode ser nas agências da Caixa Econômica? Alguma orientação do Ministério da Economia para não ampliar essa rede de atendimento? A segunda pergunta: porque a gente sabe, presidente, que como o Esperidião a mim chamou, o senador I, tem a 873 que vai ampliar esse auxílio emergencial, e mesmo o senhor tendo feito um trabalho gigantesco, eu cito aqui o Rio Grande do Norte, a cidade de Parnamirim são mais de 260 mil habitantes, tem 2 agências da Caixa Econômica. Então, acho que quando vier a segunda etapa, juntada ao PL 873, nós vamos ter, de novo, filas grandes. E se tem alguma solução a mais para isso? O terceiro: qual o valor de liquidez injetado na Caixa Econômica decorrente daquela ampliação operada pelo Banco Central em março passado? Aquele 1 trilhão e 200 bilhões. E a quarta pergunta: efetivamente, a Caixa está disponibilizando como crédito direto para micro e pequenas empresas, que o senador Esperidião disse que não ia mais nem falar sobre isso, e o custo efetivo médio total cobrado nestas operações para essas empresas. E o quinto, pós-pandemia. A Caixa Econômica, a gente sabe, como a principal executora da política habitacional e de saneamento, tem algum plano elaborado para incentivar esses investimentos como geração de emprego e renda? Se tem e se tem valores. Maia. Com a palavra, o deputado maranhense Hildon Rocha. Obrigado, presidente, senador Confúcio, em nome de quem cumprimento todos os colegas congressistas, deputados e senadores. Cumprimento também o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, bastante esclarecedora a sua apresentação.
o auxílio emergencial, pela sua grandeza e ineditismo, já esperava-se realmente alguns problemas. Lógico que houveram, não era para menos. Percebo, senhor presidente, que alguns políticos que só criticam as ações do governo Jair Bolsonaro. O governador do Maranhão, diariamente, ele critica o governo Jair Bolsonaro. Ele é incapaz de reconhecer ações como essa do governo Jair Bolsonaro, que estão sendo realizadas e que foram realizadas através da Caixa Econômica. São 50 milhões de trabalhadores que estão recebendo esse auxílio emergencial e que estão sendo beneficiados. Eu fiz um cálculo, o Maranhão tem 4% da população brasileira. Então, eu entendo que pelo menos 2 milhões de maranhenses foram beneficiados diretamente. Isso implica dizer que quase 4 milhões estão sendo beneficiados, algo em torno de 1,2 bilhões de reais. Isso significa bastante para a economia maranhense, significa bastante para esses trabalhadores que estão sem amparo do governo, que critica o presidente da República, critica a Caixa Econômica, mas é incapaz de colocar uma tenda na porta de uma agência bancária para ajudar os trabalhadores a dar mais conforto para cada um desses que estão recebendo esse benefício. Portanto, parabenizo a Caixa Econômica. Eu que tenho algumas mágoas da Caixa Econômica, mas a Caixa Econômica se superou com esse trabalho que foi feito. Sem dúvida nenhuma, o maior programa de transferência de recursos do mundo, o pagamento que foi feito é um pagamento bastante alto. Nós sabemos que as próximas etapas serão bem melhores do que foi a primeira. Eu quero fazer a pergunta ao presidente Pedro Guimarães. Confirme quantos maranhenses realmente receberam recurso desse auxílio beneficial, desse benefício do auxílio emergencial, e quanto foi transferido em reais para o Estado do Maranhão para suprir as necessidades desses trabalhadores que estão sofrendo nesse momento, assim como também fortalece a economia do Maranhão. Parabéns, portanto, à Caixa Econômica e a todos os seus funcionários, que eu sei do compromisso que tem com o Brasil e o compromisso que tem com os brasileiros. Muito obrigado, deputado Hildo Rocha. Com a palavra, o deputado carioca Felício Laterça. Muito obrigado, presidente Confúcio. Boa tarde. E no Rio, são cariocas e fluminenses, uma história antiga. Mas da prisão. Saudar também nosso relator Francisco Júnior. Como já disse, gosto de repetir, ele sempre vem fazer uma grande abordagem. Felizmente, temos um relator muito competente. Mas parabenizar, falando em competência, nosso presidente da Caixa, Pedro Guimarães, pelo excelente trabalho que vem fazendo junto à Caixa Econômica Federal. E na sua pessoa, presidente, parabenizar toda a sua equipe de gestores, né, e ao mais humilde funcionário, né, inclusive os da limpeza, que nesse momento fazem um trabalho único. A gente sabe que são terceirizados, mas que estão cuidando da higiene dos nossos funcionários da Caixa. O Apoca Chuí, queremos cumprimentar todos os servidores da Caixa. E ao parabenizar o pessoal da Caixa, eu quero trazer uma demanda, né, nesse momento. Tem um ofício que está pronto para encaminhar ao senhor, eu vou mandar via e-mail, e foi um pedido do deputado também do PSL de Minas Gerais, Enéas Reis, recebeu um pedido dos concursados de 2014, em que não ficou muito claro se eles teriam o benefício do plano de saúde da Caixa Econômica. Fica o nosso registro, o nosso apelo, que seja concedido, né, por extensão, o benefício ao plano de saúde da Caixa Econômica, a esses servidores, ainda mais num momento como esse que estamos atravessando. Recebemos vários apelos, né, e o senhor já descreveu muito bem na sua apresentação todas as medidas que a Caixa fez. Nós tivemos já audiências com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Desde o primeiro momento, nós fizemos o apelo e fomos apontando aonde entendíamos que precisava ser melhorado. E a gente já viu que melhorou muito. Desde o primeiro momento, eu disse sobre a questão das filas, sobre o problema, e nós sabemos a questão da tecnologia que avançou, a questão do atendimento das pessoas por falta de informação, a dificuldade do brasileiro de entender se tem o direito, não tem o direito de ir para a fila, e vejo que o senhor está trabalhando de forma muito segura, com muito empenho, para tentar resolver essas questões. Há outras etapas virão, mas é importante que a Caixa continue, melhor dizendo, na linha de frente, como está, né, trabalhando aos sábados, talvez no domingo, se preciso for, feriado, ampliando o horário de trabalho. É óbvio, isso vai melhorar a remuneração também dos servidores da Caixa. O senhor falou na contratação de vigilantes, com o pessoal de apoio, isso é muito importante. Sobre as fraudes, eu volto a dizer, o senhor saber, eu sou delegado de Polícia Federal, estou deputado federal. A gente sabe que é um mar de fraudes. Na verdade, me surpreendeu esse número de quase 100 milhões de inscritos. O Brasil está muito pior, recebemos um país muito pior do que a gente imaginava, ou tem, né, gatos se passando por leve. Então, eu gostaria que o senhor desse ênfase a essa questão dos benefícios que virão ser pagos. E quero saber, né, o senador Espírito de Alninho falou sobre a questão da casa própria, nós estamos no mesmo bloco, eu também queria saber se há algo em 15 segundos. Para esse pessoal, como também já foi perguntado, mas o senhor não teve tempo de responder, sobre o microempresário e o pequeno empresário. Nós temos muita demanda nesse setor, né? Ano passado teve um plano da Caixa, eu tive com o seu pessoal na presidência, junto com assessores parlamentares, mas não foi, né, aquele plano azul da Caixa, ainda tem muito que melhorar. Eu acho que nós vamos ter que nos debruçar sobre essa matéria. Muito obrigado. Obrigado, deputado Laterça. Antes de passar a palavra ao doutor Pedro Guimarães, quero dar 2 avisos parlamentares da comissão e não membros. A apresentação feita pelo presidente Pedro Guimarães já está disponível para os senhores no site da comissão. Tudo o que ele apresentou já está disponível. Dia 14 de maio próximo, a nossa audiência será com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Facundo de Almeida Júnior. E será às 11 horas do dia 14. Eram esses 2 avisos. Com a palavra, doutor Pedro Guimarães, para as respostas, pelo prazo de 5 minutos. Obrigado, senador. Você ágil aqui para conseguir responder todo mundo. Obrigado, senador Espírito de Alninho.
O crédito imobiliário, nós oferecemos mais 43 bilhões de reais, valor muito importante, e entendemos que foram preservados 1,5 milhão de empregos. Nós também já demos uma pausa de 3 meses, conseguimos, pelo aplicativo, quase 2 milhões de famílias, ou seja, quase 2 milhões de famílias conseguiram realizar via o aplicativo essa pausa de 3 meses. Então, não só oferecemos mais crédito, mas também muitas famílias conseguiram pausar esse crédito durante 3 meses. Muito importante. Senadora Zenaide Maia, de novo, são 52 bancos. Então, sim, todos eles estão participando. Muito importante que, já falei aqui com a Tatiana para olhar a situação específica da cidade que a senhora comentou, mas nós temos certamente de 6 a 10 lotéricas lá. Então, muito importante, não apenas nas agências da Caixa. Nós temos as lotéricas, que são mais de 13 mil. São mais de 4 mil agências da Caixa, mas temos mais do que o triplo de agências da Caixa. Só entre agências da Caixa e lotéricos são mais de 17 mil, que é mais do que toda a rede dos outros grandes bancos somados. E, vamos lembrar, abrindo nos sábados, algumas lotéricas aos domingos, em horários que começam às 8 horas da manhã, e as lotéricas muitas vezes fecham 7, 8 horas da noite. Então, as lotéricas são, sim, algo fundamental. A liquidez, nós oferecemos 154 bilhões de reais em novas linhas, mais de 50 bilhões já foram tomadas. A microempresa, o custo começa a 0,55% ao mês, e dá em torno de 6,5% ao ano. Essa começa para o microempresário, e entendemos que estamos apoiando a retomada do crescimento, mas focados, muito importante. Eu acredito em foco, na minha cabeça, quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada direito, então a Caixa vai focar, como nós falamos, no microcrédito, no crédito imobiliário, no apoio às políticas públicas, mas estamos anotando todas as perguntas. Eu já pedi para os vice-presidentes para procurar cada um dos senhores e senhoras para entrar um pouco mais em detalhe depois. Deputado do Rocha, a sua pergunta em relação ao Maranhão, esse dado está com o Ministério da Cidadania, o ministro Onix conversou comigo, disse inclusive que foi uma demanda dos senhores, e provavelmente, após esse último pagamento, ele irá disponibilizar isso. Nós não podemos. Deputado Felício, muito obrigado. Os concursados de 2014, em relação ao plano de saúde, certamente é um objetivo nosso, mas nós não podemos realizar, porque essa contratação do plano de saúde passa pela SES. Então, na verdade, tem uma conversa aqui com o Ministério da Economia. Nós temos, sim, eles podem ter. Um exemplo, eu também não tenho plano de saúde pela Caixa. Ninguém tem que entrou nos últimos anos. Então, é algo que nós estamos discutindo, é algo importantíssimo, até porque nós contratamos 3 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Maior contratação da história no Brasil de pessoas com deficiência. Certamente, todos eles estão agora em home office, por estar em grupo de risco. Então, toda a contratação que fizemos em 2019, de pessoas muito mais jovens, mas, obviamente, a Caixa foca na preservação da saúde dos seus funcionários, mas é um ponto excelente. Nós vamos também conversar com o senhor em relação ao crédito. Então, os benefícios a serem pagos será um foco, sim. No próximo calendário, as senhoras e os senhores vão ver que está muito mais equilibrado, porque, de novo, temos a base que já foi paga. Então, vamos, sim... 15 segundos. E essas novas categorias, o mais difícil já foi feito. O aplicativo já está eficiente e nós já temos toda uma parte operacional bem treinada. Então, se já pagamos 50 milhões, pagar 50 ou 60 é uma diferença menor, porque o que vai ser, só para finalizar, de acordo com o mês de nascimento. Então, é uma coisa muito mais fácil de organizar e faremos em dias escalonados para exatamente não ter todo mundo na agência ao mesmo tempo, que foi o que aconteceu 2 semanas atrás. Obrigado. Agora, dos suplentes, temos mais 3 parlamentares. Chico Rodrigues, deputado Mauro Benevides Filho e senador Randolfo Rodrigues. Então, com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Boa tarde, meu querido presidente Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal. Essa revelação na equipe do presidente Bolsonaro e a toda a sua equipe, competente, eficiente e, acima de tudo, patriótica, que estão se dedicando de corpo e alma a essa causa, que é uma causa de todos os brasileiros. Eu gostaria de fazer 3 perguntas rapidinho, Pedro. Primeiro, não queria mais nem fazer comentário de números do maior programa de inclusão social da história do Brasil e, oxalá, do mundo, porque foram milhões de pessoas atendidas no prazo de 30 dias, de menos de 30 dias, e que os apressados e a oposição ficam reclamando que alguns não receberam ainda. Mas faz parte, isso faz parte. Primeira questão, presidente Pedro Guimarães, que eu gostaria de... Primeira pergunta, essa questão a Caixa informa que já pagou a primeira parcela para praticamente todas as pessoas que foram aprovadas pelo DataPrev. O calendário da segunda parcela está próximo de ser anunciado. Há relato de pessoas que ainda não solicitaram o benefício, outros que estão perdendo seus empregos nesse momento. Essas pessoas que solicitaram o benefício nas próximas semanas, como ficará o pagamento da primeira parcela? Porque, obviamente, eles estão precisando. E eu acredito que deverão, sim, receber a primeira parcela. Primeira pergunta.
até pela questão garimpeira aqui no meu querido estado de Roraima, eu, presidente, faria essa segunda pergunta na seguinte linha. No final de março, eu apresentei a emenda ao projeto de lei 873 de 2020 para incluir entre as pessoas que fazem direito ao auxílio emergencial de R$ 600 por mês, garimpeiros, pessoas registradas no cadastro da agricultura familiar e assentados do INCRA. Está em vias de ser sancionado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Mas gostaria de saber se a Caixa tem estatísticas de pagamento dessa ajuda a essas categorias de pessoas que têm a sua atividade prejudicada com as restrições da pandemia do Covid-19. Segunda pergunta. A terceira. O setor da construção civil é um dos que tem mais impacto sobre o trabalho de pessoas mais pobres. Será que a Caixa tem algum estudo, juntamente com o setor privado, de formas de retomar atividades nesse setor, sem pôr em risco a vida de seus trabalhadores? Então, presidente Pedro Guimarães, nós entendemos que essa ação que está sendo desenvolvida pela Caixa Econômica, ela tem uma grandiosidade imensurável. E, acima de tudo, um compromisso do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro de fazer com que todas essas pessoas atingidas, milhões de pessoas, sejam atendidas. E, graças a Deus, e a competência da Caixa Econômica estão sendo atendidas. Então, eu quero deixar apenas aqui esse elogio, que não é elogio a pessoa apenas do presidente pelo seu envolvimento, a sua dedicação, mas também da sua equipe e também da Dataprev, que tem feito um esforço ingente para atender a toda essa demanda reprimida que ela continua aparecendo em função da situação financeira da população do nosso país e aqueles mais atingidos. Então, quero agradecer também ao meu colega presidente desta sessão, que é um gentleman, que é realmente uma pessoa que tem, o Confúcio, ele tem uma capacidade de trazer os contrários pela sua serenidade, pelo seu equilíbrio, e, acima de tudo, pela vontade de servir ao Brasil, ao seu estado de Rondônia e ao Brasil, como eu também de servir ao meu estado de Roraima e ao Brasil. E, portanto, Confúcio Moura, foi feita pelo presidente Davi ao escolher para presidir essa comissão. Também ao relator, ao Francisco, que tem equilíbrio, sereno e sabe aonde, na verdade, a comissão deve chegar, atendendo a orientação do governo. Então, muito obrigado, ficam aí as perguntas e um grande abraço. Com a palavra, o deputado Mauro Benevides Filho. Muito obrigado, presidente, senador Confúcio, muito obrigado ao relator, Francisco Júnior, mas, em especial, abraçar o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e me permita, Pedro, abraçar todos os seus vice-presidentes, em nome da vice-presidente de governo, doutora Tatiana, com quem eu, a vice-presidência de governo, nos meus 12 anos de Secretaria da Fazenda, a conta única do governo do Estado do Ceará é na Caixa Econômica, daí a minha proximidade em relação a todos vocês e aos servidores da Caixa Econômica. Dois pontos importantes. Primeiro, foi fundamental para a política macroeconômica brasileira a vanguarda da Caixa em reduzir taxa de juros, acabou reduzindo na velocidade que fez a taxa de juro real, isso é muito importante para o setor real da economia, isso tem que ser realçado, além da devolução dos 28 bilhões da TNT e NSB, que ajudaram a diminuir em 2019 a relação dívida-PIB, portanto, parabéns também, porque isso auxilia a condução da política que todos nós esperamos que possa fazer o Brasil crescer e se desenvolver. Eu tenho 3 perguntas fáceis. Vamos lá. A primeira delas, aqui foi dado que nós já pagamos 50 milhões, já foi dito aqui várias vezes, 19 do Bolsa Família, 10 do Cade Único, 20 dos cadastrados pelo site. Pois bem, entretanto, a Caixa está dizendo o seguinte: olha, essa informação não está completa. Eu tenho, a Dataprev já me avisou, que eu tenho mais 97 milhões de cadastros das três categorias já detectada a elegibilidade e homologados pelo Ministério da Cidadania. Inclusive, a Caixa já estaria recebendo, como o presidente já colocou, 17 milhões agora. Isso significa que de 50 para 97, ainda vamos ter mais 47 brasileiros e brasileiras que vão receber a primeira parcela, porque isso vai aumentar de 35 para 66 bilhões. Esse valor, multiplicar por 3, 198. Será que a OGU e a Caixa Econômica aguentam fazer tudo isso, tanto em números como em valores? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Segundo, me dirigir àqueles 7 milhões e 192 mil brasileiros e brasileiras que vão no Caixa. Ele não tem amigos em outros bancos, eles não têm condição de manusear uma conta digital, ele vai no Caixa ou na loteria para poder sacar. Não está na hora de ter um tratamento especial para esse pessoal? Por exemplo, é necessário que o código do Caixa Tem, que ele recebe, só tenha validade por 2 horas? Aí ele não sabe como manusear, às vezes está faltando 6 pessoas na fila da Caixa. Queria saber se era possível, pelo menos, manejar melhor ou aumentar o prazo de 2 horas para 24 horas. Eu acho importante todos nós fazermos isso. Terceiro, queremos os Correios, porque quando o presidente diz tantos bancos ajudaram, mas é porque transferem para outros bancos para pagar. Terceiro, os Correios serão conectados. E quarto, quantos aumentos de caixa na bateria de caixa ela aumentou, a CEF aumentou para atender as pessoas. Muito obrigado. Bem, com a palavra o senador Randolfo Rodrigues. Presidente Confúcio, relator, meus cumprimentos também especiais ao doutor Pedro Guimarães, pela sua presença e pela resposta aos questionamentos aqui feitos. Doutor Pedro, e aos vossos vice-presidentes, Vossa Excelência já discorreu sobre isso, mas eu queria insistir na questão das filas que foram formadas agora por ocasião do pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial. Eu percebi que aqui, onde eu estou, no meu estado do Amapá, eu percebi que uma medida simples por parte da Superintendência da Caixa possibilitou o funcionamento de outras agências da Caixa Econômica e que, pelo menos, minimizou o impacto e o problema em relação a estas filas. Eu pergunto, uma ação tipo, coordenadamente, como já foi dito até pelo deputado Mauro Benevides,
junto com a Empresa Brasileira de Correios e junto com os demais bancos públicos, com o Banco do Brasil, com os bancos públicos locais, Banco da Amazônia, no caso aqui da Amazônia e outros, não seria possível para resolver, já agora na segunda parcela, facilitar e não ter o problema das filas, que inclusive ajuda a disseminar a pandemia? Eu lhe pergunto se a Caixa, se o planejamento não tem pensado em algo desse tipo. Aí as outras duas perguntas, presidente, a segunda pergunta mais de fundo. Na audiência anterior a essa, participou aqui o ministro Onyx, e ele falou da possibilidade do presidente Bolsonaro sancionar parte do PLS 873, de nossa autoria, relatado pelo senador Esperidião Amin. A Caixa já tem uma previsão, já tem uma expectativa, caso ocorra a sanção em parte desse projeto, de mais quantas pessoas poderão ser incluídas e o que representará de pagamento na economia? E, por fim, aí sim, essa é uma pergunta de fundo, eu queria pedir a sua opinião sobre isso. O impacto, nós estamos vivendo a primeira onda, que é a crise sanitária, com impacto imenso para todas as famílias brasileiras, e teremos a segunda onda, que é a onda econômica. Os primeiros dados dão conta, alguns economistas dão conta de uma retração de 10% da nossa economia. Dados de abril podem indicar já 20 milhões de brasileiros desempregados, 20% da população economicamente ativa. Mais do que nunca, me parece que é necessário nós termos políticas mais acentuadas de transferência de renda e pensarmos como vários governos do mundo estão pensando em políticas de renda mínima, em programas de renda mínima. 15 segundos. Era somente um sonho, me parece que vai ser real para esse mundo pós-pandemia. Eu queria pedir a sua opinião em relação a isso, a políticas de renda mínima e sobre a capacidade da Caixa de implementar e para quantos brasileiros poderiam implementar políticas dessa natureza. Muito bem. Eu passo a palavra ao presidente Pedro Guimarães. Agora foram só três parlamentares e eu concedo a Vossa Excelência 4 minutos para responder às 3 indagações. Obrigado, presidente. Eu quero agradecer ao senador Chico Rodrigues, sempre bem, gosto muito de todos vocês. Então, o pagamento da primeira parcela, muito importante a sua pergunta, senador. Nós vamos até o dia 3 de julho. Qualquer pessoa que se cadastrar até o dia 3 de julho e for aprovado, receberá as 3 parcelas. Muito importante essa pergunta. Quem se cadastrar e for aprovado após o pagamento da primeira parcela, receberá ela acumulada. Isso é uma questão clara. Então, quando for feita a segunda parcela, vai receber as 2 parcelas de uma vez. Esse é o racional. Então, ninguém precisa se preocupar, porque todos que forem aprovados receberão as 3 parcelas. Em relação a essa dinâmica, é o Ministério da Cidadania que tem toda a organização, mas a gente está muito alinhado em relação a todos receberem as 3 parcelas. Em relação ao setor de construção civil, é muito importante. É o foco da Caixa Econômica Federal. Nós estamos totalmente sensíveis. Iremos, sim, não posso adiantar, mas teremos mais notícias positivas para o setor de construção civil ao longo dos próximos dias. De novo, a gente precisa ter foco, mas nessa semana ainda faremos um anúncio muito positivo para o setor de construção civil, que é tão importante para o Brasil. Então, o nosso foco é a construção civil ligada à questão da construção de apartamentos e casas. As grandes obras aí acaba sendo algo que foge do nosso core business, ou seja, do nosso objetivo principal. Deputado Mauro Benevides, também obrigado pela pergunta. No slide 14 da apresentação, tem exatamente a resposta. Quer dizer, os 97 milhões de cadastrados estão incluídos os 50 milhões. Então, esses 50 milhões que já pagamos estão dentro dos 97. Dos demais 47, 26 milhões foram considerados inelegíveis. E 12 milhões já foram considerados inconclusivos. Então, essa parcela que nós estamos para receber no Ministério da Cidadania, de 17 milhões, ela vem aqueles que ainda não foram analisados, estão sendo analisados pela primeira vez, e uma parcela desses 12 milhões que se cadastrou de novo. Então, para ser objetivo, nós já pagamos 50 milhões e vamos receber mais 17 milhões. Agora, certamente desses 17 milhões, vamos receber uma parcela, eu não posso afirmar quanto, o ministro já me falou, mas eu não posso, é uma informação dele, mas não serão certamente os 17 milhões. Então, ao receber hoje ou amanhã, o que nós podemos falar é que nós vamos começar o pagamento de todos esta semana. Dependendo de quando recebermos, poderemos terminar nessa semana. Mas, de uma maneira objetiva, o número de beneficiados da primeira parcela, que será o das demais, pelo menos, será superior a 50 milhões. Já pagamos 50 e temos ainda mais alguns que virão desta análise, que é a data prévia do Ministério da Cidadania, irão enviar à Caixa Econômica Federal. Os Correios, inclusive, eu sou muito próximo também do general Floriano, sim, nós queremos a ajuda dos Correios, entendo que o Ministério da Cidadania já pediu, em especial para a população mais carente, que ainda não teve, não conseguiu ainda se cadastrar. Em relação ao pagamento de numerário, aí é uma questão de regulação muito mais complexa. E, de novo, nós fizemos, sim, essa tecnologia em tempo recorde, então não é razoável que os Correios possam realizar o pagamento, porque eles podem ajudar. E muito são tirados. Isso é muito importante. Senador Randolfo, muito obrigado pelas perguntas.
dar uma informação, nós contratamos mais 300 funcionários na Caixa Econômica Federal, que era a parte final da autorização que nós tínhamos. 20 foram para o Amapá, mas todos os 300 estão nas regiões mais carentes, uma questão mais forte. E sim, nós já melhoramos muito a operação, senador. Criamos desde o carimbo, ou seja, o segundo pagamento terá sim uma eficiência muito maior. Dizer que a fila será zero é uma impossibilidade matemática. Temos, sim, o Banco do Brasil, todos os bancos base, a gente envia para o senhor também o número de pagamentos. Então, sim, nós já estamos contando. E certamente o Rubem, presidente do Banco do Brasil também, é muito dinheiro. Tudo que eles puderem fazer, eles já estão à disposição. E nós vamos, sim, sempre conversamos. A Caixa está com um esforço gigantesco e nós queremos a ajuda de todos. Então, também, isso não tenha dúvida. Em relação ao 873, nós vamos, assim que recebermos da cidadania, nós vamos implementar. Nós precisamos dos dados da cidadania. Mas, de novo, dado que a gente já tem uma eficiência muito maior, eu não vejo um problema como aconteceu, em especial 2 semanas atrás. A política de renda mínima, quero só fazer um comentário aqui, é muito importante a sua colocação, porque com esta questão digital, nós poderemos realizar os pagamentos, inclusive, do Bolsa Família, de todos os benefícios que a Caixa faz, digitalmente. Certamente é uma questão do Ministério da Cidadania, mas algo que eu, inclusive, conversei com o ministro antes hoje, o que está acontecendo nesse momento é uma revolução, porque nós poderemos, pela Caixa Econômica Federal, pagar os brasileiros via conta digital. E uma parte dos beneficiários tem um conhecimento maior. Aquela parte dos 7 milhões, ou seja, os mais carentes, dentre os mais carentes, vão precisar de ajuda. Mas mesmo esses, ao longo do tempo, vão ter um treinamento. Mas o que eu quero como mensagem final? Este programa irá mudar a vida de dezenas de milhões de brasileiros, porque, a parte final, a gente até já se conheceu, já se encontrou, inclusive, no Amapá, vários de vocês, nos estados de vocês, eu passei 53 finais de semana longe, viajando pelo Brasil. Desde sexta-feira, alguns dias, eu vi algo que eu não posso aceitar, como vários de vocês, uma pobreza, uma carência absoluta. Então, nós estamos muito orgulhosos de poder ajudar, e esta questão digital vai ajudar, porque eu vi, ele me contou, pessoas andando 2, 3 horas para receber um benefício de 40, 50, 60, 100, 200 reais. E se nós tivermos essa implementação que está funcionando, as pessoas não precisarão mais dessa questão sobre-humana, e muitas vezes não são corretas. Então, nós queremos, sim, estamos à disposição, inclusive, todos vocês, eu peço, nós estamos à disposição para outras conversas, melhoras, queremos fazer isso e queremos ajudar, mas pode ter certeza que esta questão digital, Caixa tem, das contas digitais, nós estimamos, já abrimos 20 milhões de contas. Com todos os programas que virão, inclusive com esse bem, que é da parte de redução, de renegociação do contrato de trabalho e com o FGTS, a minha estimativa é que nós tenhamos entre 40 e 45 milhões de contas digitais de pessoas que não tinham conta até então. Já temos 20 milhões. No Bolsa Família tem mais 10 a 12 milhões de brasileiros sem conta corrente. Nós pretendemos abrir também. E no benefício do FGTS... 15 segundos. Obrigado. Presidente Pedro Guimarães, essa é a audiência mais concorrida feita até a presente data. Agora, nós terminamos os titulares e os suplentes. Eu vou ler o nome de todos os inscritos, tem mais 20 nomes. Se nós formos colocar 3 minutos, o presidente vai ficar aqui até a noite. Então, eu queria fazer uma proposta aos senhores, eu vou ler o nome, os senhores entrarem direto com as perguntas ao presidente, para ganhar tempo, eu vou encurtar um pouquinho o tempo para que a gente possa atender a todos. O mais importante é que todos os senhores que estão aí há muito tempo esperando, como o Damião e tantos que chegaram muito cedo, não saia dessa página, dessa tela, sem uma pergunta que ele tem por certo aí para ser feita. Tem o deputado Wilson da FATA-ENG, tem o deputado Alencar Santana Braga, a senadora Cátia Abreu, o deputado Vitor Hugo, o deputado Mário, eu vou fazer a leitura rápida, Mário Eringer, tem Damião Feliciano, tem Daniela Ribeiro, a senadora, General Pertenelli, o Guilherme Derrite, a Soraya Santos, Grace Elias, o deputado Silvio Costa Filho, Vinícius de Carvalho, deputada professora Dorinha Seabra, deputado Antônio Brito, deputado Alencar Santana Braga, senador Elmano Ferrer, deputado Áureo Ribeiro e deputada Aline Sleutges. Então, eu quero combinar com todos os senhores e senhoras parlamentares o tempo, né? O tempo. Nós dependemos muito do tempo do presidente, mas eu creio que 1 minuto e meio tá bom, minha gente? Dá um sinalzinho para mim aí, para eu me situar. Tá bom? Porque aí todos falam, todo mundo fala um pouquinho e dá o seu recado direto. Então, vamos lá a um bloco de 5. Deputado Vinícius de Carvalho, republicano do Estado, não falo o Estado aqui. Deputado Vinícius de Carvalho. Vinícius de Carvalho está presente? Isso, liberou meu som? Republicano de São Paulo, presidente. Então, sem muita formalidade, parabenizo aí a exposição do presidente Pedro Guimarães e direto ao ponto. Nós temos visto o trabalho exitoso que tem sido feito por toda a equipe da Caixa Econômica Federal em parceria com a Dataprev.
Mas eu gostaria de sugerir, presidente, antes, parabenizando Vossa Senhoria, que todos aqueles casos em que as pessoas se cadastram e elas recebem a informação que está sob análise, que Vossa Senhoria pudesse ver junto à DataPrev, que desse para essas pessoas um prazo para esta análise, um prazo razoável para a DataPrev, para que ela possa ter essa segurança na informação. Porque, pelo que consta hoje, a pessoa não tem essa informação de qual o prazo para essa análise. Tiraria a ansiedade da pessoa, porque é no momento preeminente que ela está necessitando desse apoio. No mais, essa é a minha colocação, e mais uma vez, parabenizo a Vossa Senhoria e toda a sua equipe por tudo que está sendo feito pela Caixa Econômica Federal nesse momento, que nós todos estamos unindo forças para poder atender da melhor forma possível a nossa população. Obrigado, presidente. Deputado, acerta aqui para meu nome, ele sumiu da lista. Não, agora, deputado delegado Pablo, é isso mesmo? Deputado Pablo. Não? Passa a palavra ao deputado Alencar Santana Braga. Deputado Alencar Santana Braga. Estou aqui. Legal, deputado. Libera o microfone. Está liberado. Está liberado. Presidente, demais colegas presentes, presidente da Caixa, queria... De fato, foi feito um esforço pela Caixa, rapidamente, para atender, dar conta do sistema e atender as pessoas, mas os relatos e os problemas ainda são grandes. As filas é algo preocupante, ainda mais diante desse risco de contaminação, momento que a gente vive. Então, que houvesse também por parte da Caixa soluções, ações, para impedir que as filas continuassem como estão hoje. Que houvesse maneiras de distanciamento, que houvesse um controle, funcionários da Caixa também informando. Tive até um relato hoje da vereadora aqui da cidade de Guarulhos, vereadora Janete Pietá, que trouxe um conjunto de sugestões que vou também, por escrito, encaminhar ao presidente da Caixa, mas que lida especificamente sobre isso. E queria tratar também sobre outro tema, rapidamente, no tempo que me cabe, dos moradores que vivem em situação de rua. Tive uma reunião semana passada com advogados, com representantes da pastoral, que lidam com essas pessoas, que atendem, que orientam. E o absurdo, aqui deixar registrado numa ação da Defensoria Pública da União, 15 segundos. Onde exige da Caixa medidas para atender essas pessoas, o representante da Caixa disse que essas pessoas não é uma preocupação da Caixa porque elas já viviam sem renda. Ora, isso é um absurdo. A renda é justamente para isso, para dar uma renda a essas pessoas. Essas pessoas não têm celular, têm dificuldade de acesso ao mundo digital. Então, que houvesse, para concluir, presidente, que houvesse mecanismos de facilitar o acesso dessas pessoas para que elas possam ter a garantia desse direito. Não é um favor, trata-se de um direito aprovado pela Câmara Federal. Muito bem, obrigado, deputado Alencar Santana Braga. Passa a palavra à senadora Cátia Abreu, Tocantins. Senadora Cátia Abreu. Pode falar, senadora. Cadê o som? Libera o som da senadora. Deve ter alguma coisa por aí mesmo. Veja aí para mim, por favor. Aonde? Na tela? Aperta aí, Cátia, na tela. Até agora deu certo, ok? Meu tempo começa agora, né, presidente? Começa agora. Parabéns mais uma vez, meu presidente Confúcio Moura, pela condução dos trabalhos, muito orgulho para nós. Cumprimentar o nosso presidente Pedro Guimarães, todos os servidores da Caixa Econômica, que é um orgulho para esse Brasil. Nós adoramos vocês fazem um trabalho maravilhoso. E a doutora Tatiana, parabéns também, que é uma mulher na vice-presidência da Caixa, eu fico muito orgulhosa. Quero parabenizar o trabalho recorde que vocês fizeram, essa maratona extraordinária do bem, para que as pessoas pudessem, num tempo mais abreviado possível, ter acesso aos R$600. Que não é lá grande coisa, mas pelo menos dá para comprar alguma coisa de alimentação e socorrer nesse primeiro momento. Presidente, nós fizemos muitas matérias para estados e municípios que não podem reclamar do Congresso Nacional. Nós aprovamos muitos recursos para governadores e prefeitos. Nós fizemos esse auxílio emergencial, como eu acabei de dizer, para um quebra-galho dessas pessoas que estão, os informais, sem poder trabalhar. E o terceiro ponto, que é o que me traz aqui, além de Revelo e toda a sua equipe, são as micro e pequenas empresas. Eu não estou colocando a menor fé de que essas micro e pequenas empresas, senhor presidente, me perdoe, vão ter acesso facilitado a esses recursos. Apesar de nós termos um fundo garantidor de 15,9 bilhões 15 de reais. segundos. 30% do seu faturamento. E não vai dar para eu falar o que eu queria. Nós temos aí quase 20 bi de fundo garantidor, que pode alavancar até 200. O que podemos fazer para nós acabarmos com essa agonia hoje e sempre? Para que a micro e pequena empresa possa ter um crédito desburocratizado. Pelo amor de Deus, senhor presidente. Para acabar com esse problema. Muito obrigado, senadora Cátia Abreu. Com a palavra, deputado Vitor Hugo, Goiás. Deputado Vitor Hugo, está presente na nossa sala? Deputado Vitor Hugo, saiu. Deputado Mário Eringer. Está presente? Está presente, senhor. A palavra, deputado Mário. Senhor presidente, senhoras e senhores, quando eu soube dessa reunião, eu fiz questão de me colocar aqui, porque eu vi uma preocupação que me assolou naquele momento, que era uma preocupação da gente estar vendo uma série de vídeos mostrando aquele aglomerado na frente das agências da Caixa, e eu tinha a convicção certa que aquilo não tinha como ser resolvido de outra maneira no primeiro impacto, porque o movimento foi muito grande, é um movimento enorme, e as pessoas sabem disso. E eu fiquei muito preocupado, porque para que isso pudesse justificar lá na frente essas questões de privatizações. Não pode privatizar a DataPrev, não pode privatizar a Caixa Econômica. Doutor Pedro, o senhor fez um belíssimo trabalho, a Caixa está trabalhando muito bem, nós esperamos que esses problemas diminuam,
E esperamos, com certeza, que cada vez mais forte o Estado brasileiro fique a partir de trabalhadores como os da Caixa e os do Dataprev, que têm trabalhado muito bem pelo Brasil. Parabéns, doutor Pedro, pelo seu desempenho. Eu só vim aqui exatamente porque nós, como médicos, estamos pedindo às pessoas para ficarem em casa e elas não obedecem, porque elas estão preocupadas e precisando de comer. E é isso que sai lá da Caixa Econômica, naqueles R$600 que nós votamos na Câmara. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns para toda a equipe da Caixa e saiba que pode contar conosco no Congresso para as boas causas e pelas boas causas. Muito obrigado. Muito bem, deputado Mararinja. Finaliza esse bloco com o deputado Damião Feliciano. Grande deputado Feliciano. Um abraço para você, Feliciano. Obrigado, muito obrigado, presidente. É uma alegria. Aqui eu queria cumprimentar aqui a todos rapidamente, porque o tempo é curto, mas eu queria cumprimentar o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Pedro, você, a minha esposa, doutora Lígia, disse que nenhum trabalho é em vão. Você correu o Brasil inteiro. Então você pegou a expertise de poder estar ali em Roraima, estar em Rio Grande do Sul, estar aqui na Paraíba. E aí, quando pegou um volume enorme, 50 milhões de pessoas que você atendeu. E olha que você deu aqui um show, você e a equipe da Caixa Econômica nesse instante. Eu quero cumprimentar a Vanessa e a superintendente da Paraíba, aqui, a Aline, pelo trabalho executado junto às prefeituras, onde se colocava as tendas, atendia as pessoas, dava água, enfim, conseguiu fazer uma superação. Ainda tem, naturalmente, mais 30 milhões para ser atendido. Eu fico, mesmo como partido de oposição, vendo que todos os parlamentares te parabenizaram, presidente Pedro. Continue assim. O Brasil precisa de pessoas que nem você e nós estamos para ajudar pelo Brasil melhor. Eu só queria lhe fazer uma pergunta, Pedro, no final, para saber o que você está fazendo para melhor, para pós-pandemia, o que é que a Caixa está fazendo na economia, poder melhorar a economia nacional depois dessa economia. Presidente Confúcio, obrigado aí pela atenção. Presidente Pedro, eu ilumine. Amém, amém. Bem, agora vamos dar 5 minutos para o doutor Pedro Guimarães responder as perguntas desse bloco. Muito obrigado a todos por terem tido eficiência no tempo e colaborado com a oportunidade para todos falarem. Com a palavra, presidente Pedro Guimarães. Obrigado, senador. Então, você bem objetivo. Deputado Vinícius, muito importante, existem 17 milhões de pessoas que estão em análise nesse momento pela Dataprev, pelo Ministério da Cidadania, e nós tendemos a receber nos próximos dias, hoje ou amanhã. Então, tendemos, ouvimos muito esta toda a população. Estar em análise é algo que, obviamente, deixa as pessoas aflitas. Então, deveremos ter, de hoje a amanhã, a resposta, se foi aprovado, se não foi aprovado, ou se está inconclusivo e deveria ter uma outra correção. Vamos lembrar que você tem pessoas muito carentes, e se houver um erro em um CPF, se faltar algum tipo de informação, nós não podemos realizar esse pagamento por questões de potenciais fraudes, e isso acontece. Eu mesmo já presenciei, como nós aqui, pessoas que foram buscar e alguém tinha sacado. Nós vamos à câmara de segurança, etc., e a gente acaba descobrindo que, às vezes, alguém próximo. Então, nós temos que nos certificar, porque senão pode haver fraude, e eu tenho certeza que isso não... Vocês, senhores e senhoras, concordam, porque a lei foi muito detalhada, e acho que vocês tiveram uns méritos muito grandes. Então, também é muito importante esse trabalho do Congresso como um todo. Deputado Alencar Braga, é inaceitável que qualquer funcionário da Caixa coloque isso, e eu tenho respeito total ao senhor, é muito difícil que alguém tenha falado, porque nós somos uma família que preza por atender a população mais carente. Então, é possível, é muito difícil que venha, o vice-presidente Paulo Ângelo está aqui, nós faremos contato com o senhor, quero nome se aconteceu, não existe isso. E aqui é um exemplo de como os Correios podem nos ajudar. Por quê? Porque nós podemos ter a pastoral, conversar direto com a Caixa, nós vamos abrir sim essas contas, mas, por exemplo, os Correios podem fazer essa primeira conversa e nos enviar. Quero reforçar, o general Floriano é meu amigo pessoal, conheci há um ano, pessoa excelente. Então, é uma sugestão que nós já falamos, que eu acho que até o ministro Onyx já anunciou, os Correios exatamente para ter essa ponte dessa população mais carente. Mas não existe a menor possibilidade de nenhum dos 85 mil funcionários da Caixa não tratar com muita compaixão. Compaixão e querer bem o próximo é a característica de todos os funcionários da Caixa. As filas, nós estamos em todo o detalhamento, e o cronograma da segunda parcela mostrará essa minimização máxima das filas. Senadora Cátia Abreu, eu já conversei com o vice-presidente Celso, me dá para procurar a senhora, eu concordo totalmente com a senhora, microcréditos, microempresas são muito importantes, nós temos sim um plano, já temos dezenas de milhares, mais de 100 mil, 150 mil empresas que já foram aprovadas, eu lembro, a senhora já conversou, a senhora tem ideias muito importantes em relação a isso, iremos sim procurar a senhora, estamos focados nisso, e também essa questão toda digital nos ajuda a acelerar, mas aqui a gente não tem tempo para entrar no detalhe, saiba, como a senhora sabe, que é um foco da Caixa Econômica Federal, tanto a microempresa, a padaria do seu Joaquim, sempre falei que não era a Petrobras, comandada gigantemente pelo Castelão, mas o foco da Caixa não é a Petrobras, não precisa da Caixa, é a padaria do seu Joaquim, que é exatamente essa microempresa, sim, temos um foco, fizemos essa parceria com o Sebrae, estamos emprestando bastante, mas a gente vai sim, Celso, sem conversa, a gente organiza, certamente. Deputado Mário Piringe, a gente tem falado, acho que também com o deputado Damião,
E a Caixa é o banco de todos os brasileiros, todos, sem exceção. Então, eu fico, isso já me parece um pouco emocionado. E realmente, ter falado com mais de 18 mil funcionários, mais de 500 agências nesse 1 ano e meio, mudou minha vida, e vocês podem ter certeza que todos os funcionários da Caixa têm isso. E quando a gente olha e vê uma pessoa que mora numa casa sem telhado, que conseguiu ter um programa do governo melhorar de vida, nesse momento, desculpa só colocar um ponto, a gente viu várias pessoas que receber R$600 ou R$1.200 e tinham medo de sair das agências. Nunca tinham visto tanto dinheiro e achavam que poderiam ser assaltadas. Então, esse programa, sim, está dando mais dignidade, está ajudando, e, em especial, via essa questão digital. Deputado Daniel, a Caixa tem um programa para pós-pandemia, a gente vai marcar uma reunião com o senhor, mas o foco é ajudar no crédito nos segmentos focados da Caixa. Só para finalizar, eu acredito que quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada direito. A Caixa foca no imobiliário, na microempresa, na pequena, no microcrédito, nessas políticas sociais. Esse é exatamente do FINISA, que nós fazemos via políticas de empréstimo em estados e municípios. É aqui que a Caixa faz a diferença e é aqui que a gente vai continuar. Obrigado. Senhor presidente Pedro Guimarães, o deputado delegado Éder Mauro, do PSD do Estado do Pará, ele não conseguiu entrar na plataforma. E pediu que eu fizesse aqui 2 perguntinhas para Vossa Excelência. O senhor anota aí e responda ao deputado Éder Mauro, delegado Éder Mauro. A primeira pergunta: se as parcerias com as prefeituras poderiam ajudar na diminuição das filas das agências. Segunda, se o atendimento por letras em dias específicos também não diminuiria as filas das agências. Essas são as 2 perguntas do delegado Éder Mauro, do PSD do Estado do Pará. Depois você pode anotar e responder para ele diretamente. Com a palavra a senadora Daniela Ribeiro. Agora os próximos serão Daniela Ribeiro, general Peternelli, deputado Guilherme Derrite, deputada Soraya Santos e deputada Grace Elias. A Daniela não está na página. Vamos passar para o general Peternelli. Eu agradeço Vossa Excelência por estar sempre presente conosco em nossas audiências. Muito agradecido. Vossa Excelência, está com a palavra. Presidente Confúcio, é uma satisfação assistir essa sessão, muito bem conduzida. Aproveito para cumprimentá-la e a todos os congressistas. Mas hoje o dia é exatamente para cumprimentar o presidente da Caixa Econômica e todos os integrantes. Ô Pedro, você e a equipe da Caixa estão de parabéns. A Caixa é motivo de orgulho para todos os brasileiros. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para voltar a perguntar os detalhes do estímulo do uso do dinheiro digital, quer seja o cartão de débito, quer seja o celular. Eu sei que muitas pessoas humildes têm dificuldade, mas o cartão é mais fácil. Além de não ir no banco, não usa o dinheiro que pode contagiar. E vou concluir comentando com os deputados que estão nos ouvindo que o projeto 1422 estabelece um número único para todos os documentos brasileiros. E isso contribui muito para situações e gestões como a que nós estamos vivendo no momento. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, general. Com a palavra, o deputado Guilherme Derrite. Se eu estiver pronunciando errado, o senhor me corrija. Não está, deputado Guilherme. Vamos passar. Deputada Soraya Santos. Confúcio, é um prazer estar aqui nessa audiência. Fiz questão de entrar para cumprimentar o Pedro Guimarães e a Tatiana, e em nome deles cumprimentar toda a Caixa Econômica. Nós, quando falamos da Caixa Econômica, Pedro, nós estamos falando de muito orgulho nacional, porque você teve a capacidade, eu queria fazer esse registro, de ir além, sair de trás da mesa, rodar o Brasil para conhecer as dificuldades e as especificidades, porque quando se faz um programa como esse, de um auxílio emergencial, numa situação de guerra, porque toda essa situação que nós estamos vivendo, é importante que se diga que nunca foi vivida. Nós estamos vivendo o maior programa de transferência de renda, numa situação de uma pandemia de dimensões internacionais. E é óbvio, Pedro, que nós não tínhamos dúvidas que nós íamos ter algumas dificuldades, mas a serenidade, o seu compromisso social e a sua responsabilidade fizeram que a Caixa Econômica fosse além. E aí eu queria fazer um registro também que eu considero muito positivo. É a expectativa que o brasileiro já tem por uma marca do passado e achar que todos os programas sociais estão passíveis de fraude. Isso é uma marca muito ruim que o Brasil traz. E a gente não pode continuar mais votando pensando nas fraudes. Nós temos que ser capazes, como vocês estão fazendo, de enfrentar o problema, detectar a fraude e deixar um recado para os brasileiros de punição quando usarmos mal um recurso. Eu queria também fazer... Eu não vou fazer tantas perguntas porque eu quero dizer, dar esse atesto, que quando eu tenho dúvida, eu mando mensagem para cada um dos funcionários, eu recebo essa resposta imediatamente. Mas o presidente Bolsonaro já está para colocar no seu decreto que a construção civil é uma atividade essencial, e é óbvio que ele está focando aqui na volta da economia. Então, eu quero dizer que eu estou ansiosa para ver como a Caixa Econômica vai anunciar esse aquecimento da construção civil, esse aquecimento dessa economia. Com relação ao microcrédito, eu ratifico, Pedro, que eu tenho falado sempre, principalmente as mulheres que são arrimo de família, é nessa hora da crise que elas se levantam, e a gente precisa segmentar e darmos segmento a isso. Eu tenho várias perguntas, eu vou encaminhar para você, mas eu queria terminar minha fala, presidente Confúcio, dizendo à Caixa Econômica que eles estão honrando o hino nacional, não estão
estão fugindo à guerra, superando as dificuldades, encarando os problemas e não estão colocando pano quente. Mas o resultado é muito positivo para o orgulho nosso. A Caixa hoje gera uma sensação de pertencimento e muito orgulho numa situação que eu volto a dizer, jamais vivida. É por isso que eu entrei nessa audiência. Muito obrigado, deputada Grace Elias. Deputado Silvio Costa Filho. Eu sou a deputada Soraya, presidente Confúcio. A próxima é a Grace. Desculpe, deputada Soraya. Deputada Grace Elias. Perdão pela confusão. Deputada Grace Elias, com a palavra, deputada. Só está com som aí? Não. Só tem que tocar no som aí do seu aparelho. Pronto. Deu certo. Está me ouvindo? Ouvindo bem. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero aqui cumprimentar toda a diretoria, todos os servidores, colaboradores da Caixa Econômica Federal, em nome do Dr. Pedro Guimarães, o nosso presidente, um jovem que tem presidido essa importante instituição e que tem nos representado. Os brasileiros hoje se sentem representados por este presidente tão jovem, atuante e corajoso. Durante esse ano e poucos meses que ele está à frente da Caixa, ele rodou todo o país e quis conhecer in loco todas as dificuldades, todos os nossos desafios e principalmente as nossas riquezas, que eu tenho certeza que durante todo esse período ele se surpreendeu com tantas maravilhas, com tantas pessoas engajadas, com vontade de fazer a diferença, assim como ele. Doutor Pedro, para mim é uma honra, é um orgulho poder estar participando dessa reunião online aqui com o senhor, juntamente com os demais senadores, os quais também cumprimento, os deputados e os companheiros de Câmara Federal. E eu quero dizer que, realmente, a Caixa Econômica Federal tem feito o seu papel neste momento de pandemia. O senhor, juntamente com toda essa equipe, tem feito o Brasil ter um pouco de esperança. Com todas as dificuldades, que aqui nós não vamos fechar os olhos, que nós temos vivenciado, mas nós cremos que a boa vontade e a competência de todos vocês tem feito todo esse programa funcionar. Todos nós fomos pegos de surpresa. O que tem acontecido é que, como todos nós fomos pegos de surpresa, a gente tem se redobrado para poder fazer as coisas acontecerem. Eu tenho apenas duas perguntas, que são muito simples, mas uma também é do setor da construção civil. Alguns empresários pediram para eu fazer a pergunta que se a Caixa vai liberar os contratos apenas com o protocolo do cartório, como foi anunciado, ou se precisará do registro efetivamente, porque falaram que apenas com o protocolo a Caixa iria liberar. E uma segunda pergunta que eu tenho, presidente, é no tocante a esse projeto que nós aprovamos, e vocês têm tentado colocar isso com de uma forma muito aguerrida para funcionar, se alguns beneficiários que informaram que o benefício foi negado pelo motivo que a pessoa está trabalhando, porém essa pessoa não está trabalhando, qual é o canal que essa pessoa deve procurar dentro da Caixa Econômica Federal para conseguir sanar essa dúvida? Muito obrigada, presidente, e desejo sucesso nessa jornada. Obrigado, deputada Grace. O último desse bloco é o deputado Silvio Costa Filho. Com a palavra, deputado Silvio. Presidente Confúcio, primeiro quero parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que vem realizando, respeitando a todos e democratizando as reuniões que a gente vem procurando ter. Quero parabenizar ao presidente da Caixa, a doutora Tatiana, todas as mulheres que fazem a Caixa Econômica Federal. Acho que a Caixa, depois de todo esse processo, ela vai sair muito maior e, sobretudo, com mais credibilidade junto ao povo brasileiro. Eu tenho três perguntas objetivas. A primeira, muitos perguntam em relação à questão dos próximos 3 meses. Se a Caixa Econômica, em relação ao auxílio emergencial, já abriu diálogo junto à equipe econômica do governo. Por quê? Porque nós sabemos que são 3 meses esse primeiro approach do auxílio emergencial, abril, maio e junho. Um orçamento, a previsão é de 130 bi, que pode até chegar a 150 bi. Se o governo e se a Caixa já começa a fazer uma discussão sobre os próximos 3 meses, se a gente vai ter como viabilizar isso do ponto de vista orçamentário. Segundo, presidente, em relação às cidades que estão fazendo lockdown, se há alguma ação mais concreta, objetiva, se tem algum plano emergencial para atender essas cidades que entraram nesse modelo de lockdown, exemplo de várias cidades do Nordeste e também do Sul. E a terceira, presidente, é se vai haver algum prejuízo em relação à questão dos repasses do programa Minha Casa Minha Vida. As informações que eu tenho é que não muda nada, são orçamentos diferentes. Mas eu acho que era importante a gente poder explicar à sociedade brasileira, sobretudo ao setor produtivo, se esse auxílio que está sendo dado, 15 segundos. Se alguns recursos são oriundos aí do Minha Casa Minha Vida e só pode haver algum prejuízo. Então, são essas 3 indagações, tentei ser objetivo, mas quero parabenizar, presidente Pedro, em seu nome, a todos os funcionários e servidores da Caixa Econômica Federal. Muito obrigado. Bem, senhor presidente Pedro Guimarães, você tem 5 a 6 minutos, porque esse bloco foi maior, porque entrou online, por telefone aqui, o delegado Helder Mauro, para responder a todas essas questões. E depois teremos mais um bloco e encerraremos a nossa audiência extremamente concorrida. Com a palavra, doutor Pedro Guimarães. Às vezes é uma emoção. Deputada Helder Mauro, nós já temos quase 900 parcerias e eu queria pedir a ajuda de todos os parlamentares aqui. Vai ser muito importante, eu tenho certeza, a ajuda de vocês para que a gente amplie. Faz uma diferença incrível quando nós temos a parceria. E, assim, eu reforço o meu pedido, já são quase 900, né, Paulo? E a gente está atento todos os dias, mas eu vou pedir para a Magda para coordenar, conversar com todos vocês. Será muito importante na segunda parcela.
se nós passarmos de 1.000, 1.200, né, o ideal é o máximo possível. O atendimento de boletos, nós vamos fazer, eu posso adiantar, por mês de nascimento. Então é mais fácil, quem nasceu em janeiro, depois fevereiro, até fevereiro, isso já vai facilitar muito. E quando nós pagamos o saque imediato, foi assim, foi muito organizado. Só para lembrar a todos, nós pagamos o maior programa até então, 60 milhões de brasileiros, mas demoramos 2 meses para organizar e pagamos em 6 meses. Aqui nós pagamos 50 milhões de brasileiros, tivemos 5 dias para organizar e não tinha nem a base de dados. Então, sim, foi alguma coisa que nunca aconteceu antes, vai ser difícil de repetir. E eu quero dar aqui um testemunho também, que eu recebi várias ligações e mensagens de vários de vocês, alguns que não estão aqui, a própria senadora Daniela, e sempre tentando ajudar, sempre. Então, eu fico muito tocado, às vezes emocionado, porque eu acho que isso é por isso que o Brasil é esse país maravilhoso, porque independente de posição política, eu recebi de basicamente todos os partidos ajuda, oferta de ajuda, eu queria agradecer. Deputado General Peternelli, tenho informação, nós passamos de 1 milhão de cartões de débitos digital, e aí esse cartão de débito digital, ele é de graça, então o que acaba acontecendo é que essas pessoas, 1 milhão de pessoas, podem, a partir desse movimento que nós fizemos, realizar movimentações e até compras via a internet. Em relação à deputada Grace, em relação aos contratos, o Jair está aqui, né? A questão do protocolo é algo que está sendo discutido exatamente para a questão de potencial fraude, né, Jair? Não é nem a fraude, é um risco de crédito efetivo, mas o Jair ele vai ligar para a senhora, essa realmente a gente não tinha ela fechada, a gente pode ou não pode aceitar? Não, só o protocolo não pode, é uma legislação do Banco Central que não permite liberar financiamento só com protocolo. O que nós temos como alternativa é a possibilidade de ter um empréstimo com base nos valores a liberar para as consultoras. Isso já, a gente já estudou. Ele vai anunciar uma coisa que a gente então, deputada, a gente vai anunciar algo em breve, mas a gente não pode fazer o protocolo, mas o que a gente pode fazer é realizar um empréstimo, porque nós sim queremos ajudar a todos, mas nós não podemos realizar algo que seja proibido pela legislação do Banco Central. Então, mas já depois, junto com a Nádia, vamos procurar o deputado, é muito importante. Em relação aos beneficiários, já conversei aqui com o Paulo Ângelo e a Tatiana, a contestação no site, né, Tatiana? Então, quem efetivamente está trabalhando, não está trabalhando, mas consta que está, por favor, acesse ao site, são quase 800 milhões de brasileiros que acessaram, certamente vários acessaram várias vezes, e mais de quase 140 milhões no programa, no 111, mas aqui é um acesso ao site. De novo, eu peço a ajuda de todas as senhoras e senhores, para qualquer coisa a gente também direcionar a nós, todos a gente resolve ou explica o problema, mas para sumarizar, via o site a gente tem a resposta sim. Sim, deputado Silvio, obrigado também pela pergunta. A primeira, em relação a mais meses, acho que essa pergunta pode, mas não está é uma questão com o ministro Paulo Guedes, o Ministério da Economia, qualquer discussão em relação a isso. O que a Caixa pode dizer é que nós estamos preparados, dado que esse primeiro mês foi o mês de aprendizado, foi o mês de formar a base de dados, então qualquer programa, uma definição que não partirá da Caixa, mas nós estamos preparados para executar, faz diferença, em especial com a tecnologia cada vez mais eficiente. Nas cidades em lockdown, a Caixa faz parte do serviço essencial, mas aqui, de novo, eu quero reforçar o pedido a todos vocês, que quanto mais conversa nós tivermos com governadores e prefeitos, é mais simples. Então, a Caixa pode trabalhar, e eu tenho relatos, de novo, mesmo 15 segundos. Federais, nós conseguimos resolver, porque todo mundo quer ajudar. E Minha Casa Minha Vida não tem nenhum problema. Os orçamentos já foram aprovados, aqueles que foram, e, deputado Silva, são coisas diferentes. Então, Minha Casa Minha Vida não será impactada. Aquelas construções já aprovadas podem continuar, é um dinheiro totalmente separado, e, de novo, essa é uma parte muito grande, a Caixa é basicamente um grande operador, mais de 95%, e continuaremos. De novo, essa semana a gente vai anunciar mais coisas positivas, eu acho que para a sociedade brasileira, neste segmento, já eu, vice-presidente da área de habitação. Muito obrigado. Logo, inicio aqui, Dorinha, né? Temos agora a professora Abra, deputado Antônio Brito, deputado Alencar Santana Braga, acho que ele já falou, não? Não. Senador Elmano Ferrer, Áureo Ribeiro, Aline, desculpe se não pronunciar correto seu nome, Eleutiges, e deputado, se estiver presente, estava ausente quando eu chamei, delegado Pablo. Com a palavra, minha conterrânea querida, professora Dorinha Seabra. Muito obrigada, presidente. É um prazer. Eu gostaria de cumprimentar o presidente também, Pedro Guimarães, a Tatiana, em nome dela, saudar todas as mulheres. Presidente Confúcio, já foi mencionado esse assunto rapidamente sobre a questão da mulher à luz desse auxílio emergencial. Na Lei 13.952, nós tratamos da possibilidade da mulher que dirige a família de maneira monoparental, que possa receber 2 cotas. O Senado, posteriormente, corrigiu de maneira correta, no caso em que os filhos estejam com
com o pai, ou seja, com diferentes posições dentro da organização familiar, tenham direito. Mas o problema, presidente Pedro Guimarães, é que nós temos recebido com muita insistência a reclamação de que as mulheres não estão tendo acesso. Em alguns casos, vários casos, na verdade, os homens têm apresentado a declaração como se tivessem a guarda dos filhos e têm recebido a ajuda. Então, quando a mulher vai acessar, a ajuda já foi paga. E a criança, no caso, é duplamente penalizada, né? Já saiu para o genitor, ela não vive naquela família e ela está prejudicada. A bancada feminina, nós apresentamos em uma das MPs, apresentamos uma proposta de correção. Mas eu gostaria de chamar a atenção, para dentro do possível, porque como já foi feito um primeiro pagamento, nós já vamos para o segundo pagamento, que a declaração da mulher tivesse uma superposição, fosse considerada. Logicamente, ela tem como comprovar que ela tem a guarda e ela coordena a família. O problema é que, na grande maioria dos casos, não é o homem que tem ficado com a guarda, isso é 15 segundos. Fácil de ser demonstrado, mas o homem tem recebido e a criança e a mulher ficam prejudicados. Então, fazer esse apelo, que o presidente pudesse, ele que é tão sensível à causa da mulher, nós temos várias experiências de trabalho da bancada feminina, então fazer esse apelo, nós gostaríamos de conversar para ver como é que a gente pode garantir que a mulher não tenha prejuízo novamente, e as crianças. Muito obrigada, senador Confúcio. Obrigado, deputada Dorinha. Eu vou logo, deputado Silvio, o deputado Wilson, pode ficar tranquilo que o senhor fala, tá? Deputado Wilson, já. Com a palavra, meu grande amigo, precioso baiano, deputado Antônio Brito. Deputado Antônio Brito. Senhor presidente, primeiro parabenizar esse brilhante presidente, senador Confúcio, que também participou do Método pelo Brasil conosco. Parabéns sempre pelo trabalho. Relator Francisco Júnior, do nosso partido PSD. Também parabenizar o Pedro Guimarães, da Caixa, Tatiana, o Samuel. E iniciando, parabenizando por todo o trabalho, pela luta por esse auxílio emergencial tão importante para o país. Eu sou entusiasta da Lei 13.982 e fiquei só muito mais feliz ainda com aquele vídeo. Nossos heróis não usam capa, usam crachá, humanizando a Caixa, humanizando os funcionários e as famílias para entender por que suas famílias, seus maridos, mulheres, filhos, pais, todos estão nessa luta aí pela nossa assistência social e pela chegada do auxílio. São 3 questionamentos. Primeiro, com esse auxílio, nós poderemos acompanhar na cidade. A exemplo que foi colocado na cidade de Salvador, eu, que atuo também na cidade de Jequié, gostaria de acompanhar o cadastro dos trabalhadores autônomos do Ministério da Cidadania e, portanto, da Caixa, para verificar o que é que nós podemos cooperar com o parlamentar para essa atuação e até mesmo na ponta ajudar nesse cadastro e na chegada dos recursos. O segundo, parabenizar o apoio e o trabalho da frente das Santas Casas, aí com a equipe do Samuel, com todos que trabalham, toda a equipe do na Santa Casa, na frente das Santas Casas, e também buscar, lógico, diminuir os juros, mas as operações estão saindo e nessa 15 segundos. Frente das Santas Casas. E o terceiro, o presidente do COIGEMAS Bahia, colegiado de gestores, secretário de Assistência Social de Boa Nova, solicitou a perguntar como seria, se poderia aumentar a capacidade das lotéricas, porque muitas vezes as lotéricas não estão usando a capacidade até por demonstração de que há, talvez, questão de seguro ou coisa que o valha. Esse é o pedido. Muito obrigado, senhor presidente Confúcio, parabéns pelo trabalho, parabéns ao presidente Pedro Guimarães, conta sempre conosco, parabéns pelo trabalho, parabéns à Caixa, o banco de todos os brasileiros. Muito obrigado. Obrigado, deputado Antônio Brito. Com a palavra, o deputado Áureo Ribeiro. Áureo Ribeiro. Tá, o Áureo está ali. Deputado Áureo, você está com a palavra, pode usar. Seu som, deputado, dá uma tocadinha aí no seu computador, libera seu som. Dá uma olhadinha. Quero aqui saudar o presidente Pedro Guimarães, Tatiane, saudar o senador Confúcio, agradecer aqui essa audiência pública, o debate e a fala de vários deputados, mas eu quero aqui mostrar algumas preocupações, presidente Pedro. Primeiro, elogiar o trabalho que você tem feito, precisa que já está sendo reconhecido por todo o Brasil na questão do crédito imobiliário, na forma como você tem conduzido e colocado a Caixa na questão de geração de crédito para alavancar a economia do nosso país. Mas o que me preocupa hoje é a questão das filas na Caixa Econômica de todo o país. Eu sou da cidade de Duque de Caxias, uma cidade do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, que possui mais de 1 milhão de habitantes. Nós vivemos aqui um cenário muito triste na cidade. Primeiro, pelo número de pessoas aqui mortas pela Covid-19 e número de pessoas contaminadas. E quando a gente sai às ruas para fiscalizar esse momento, a Caixa Econômica tem uma fila quilométrica. Quilométrica, é uma coisa assim desumana o que está acontecendo na cidade de Caxias. Eu já estive falando com o ministro Onyx da possibilidade de ampliar isso numa força-tarefa, de utilizar de outras ferramentas para facilitar o auxílio emergencial ser entregue a quem precisa. Só que a gente não está conseguindo efetividade nessa ação. Então, eu queria aqui demonstrar a minha preocupação com esse tema. Acho que esse é um momento que a gente tem que focar nessa questão. Vai ter uma pauta pós-pandemia, que é a retomada da economia, que é o crédito para 15 segundos. Que é o crédito para microempresas, que vai passar pela Caixa Econômica Federal, que é um banco importante, público do nosso país, mas hoje a minha preocupação está com vidas, está com as pessoas que estão na fila se contaminando e ali crescendo o número constante de contaminados e de mortos aqui no nosso estado e principalmente na nossa cidade. Obrigado, deputado Áureo, com a palavra. Eu fiquei sabendo que pronuncia Aline Sloitz, né? Fiquei sabendo aqui agora. Deputada Aline, me corrija depois. Então, com a palavra, deputada Aline. É Sloitz mesmo, deputada Aline? Boa tarde, senador. Tudo bem? Deputada Aline Sleutz. É meio difícil o sobrenome. É um sobrenome holandês, mas está ótimo. Dá para entender. Obrigado, senhora. Não esqueço mais. Tá joia. Boa tarde, nosso querido presidente Pedro Guimarães, Tatiana, é um prazer estar aí para ouvi-lo. Me desculpe a ausência na apresentação, mas meu voo chegou às 4 aqui em Brasília e eu fiz questão de entrar rapidinho.
Eu gostaria, em primeiro momento, de parabenizar todas as suas iniciativas, presidente Pedro, por ter percorrido o nosso Brasil, não só para ver os problemas, mas para ver os grandes exemplos. Temos comunidades muito simples no nosso país, estados muito simples, municípios muito simples, mas que fazem uma verdadeira demonstração de coragem, de amor, de afeto e de humanização no tratamento com o nosso povo brasileiro. E o senhor demonstra, pela sua sensibilidade e compreensão, o respeito pelo povo brasileiro, principalmente nesse momento de dificuldade na área da saúde. E faz muito bem lembrar de que economia e saúde andam juntos, porque pessoas sem condição de comprar o seu alimento, pagar sua água, sua luz, sua condição diária de vida, não consegue ter saúde. Então, eu fico muito feliz em poder ver as suas atitudes, os seus trabalhos, a sua disposição. E parabéns também a toda a família da Caixa, porque nós vemos o desdobramento, a dedicação de todas as agências para poderem fazer esse trabalho da melhor forma possível. Eu gostaria só de fazer, eu não sei se o senhor falou sobre isso, eu gostaria de fazer só uma indagação. O pagamento só está sendo feito pela Caixa. Seria possível estender também pelo Banco do Brasil? Gostaria de saber como fazer denúncias quando soubermos que pessoas estão recebendo sem ter direito a receber, né, em relação a fraudes. E como nós, parlamentares, podemos ajudar mais a Caixa Econômica em relação à divulgação, porque nós temos redes grandes e podemos, nos nossos estados, estar colaborando ainda mais com a Caixa Econômica. E, mais uma vez, parabenizar, porque tudo que vocês têm feito pelo Brasil, com certeza, vai ajudar a sairmos dessa grande dificuldade dessa pandemia. Deus abençoe, viu, presidente Pedro? Obrigado, deputada Aline. Agora, com a palavra, o deputado brasileiro, deputado Wilson. Deputado Wilson, lá de Minas Gerais. Tudo bem, senador Confúcio. Wilson da FETAEG, da Federação dos Trabalhadores. Chegou sua vez. Obrigado, eu agradeço. Porque daí, a hora que ele for responder... Vai responder. Pode falar, deputado. Eu quero, tinha um microfone aberto, eu quero cumprimentar a todos, Vossa Excelência, por estar conduzindo essa audiência pública de grande importância nesse momento de pandemia. O papel da Caixa, as dúvidas dos deputados, dos senadores, é muito importante para que a sociedade acompanhe e veja o nosso papel, o nosso trabalho. Dizer, senador, e cumprimentar também o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, dizer que eu sou cliente da Caixa Econômica Federal há muitos anos, a minha federação é cliente da Caixa Econômica Federal há muitos anos, né? No interior eu defendo muito a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, e reconheço o trabalho que a equipe tem feito, e Vossa Excelência, enquanto presidente da instituição. Mas eu quero citar aqui uma passagem, senador Confúcio, do senador Chico Rodrigues, nada contra o que ele fala, que ele diz que a oposição, olha, não é a questão da oposição, eu quero falar agora por aqueles que estão passando fome, estão passando necessidade, que não tem nada na sua cesta. Então, essas pessoas estão no desespero. Então, nós temos que trazer o mais rápido possível uma solução para eles. Mas eu quero trazer aqui, presidente, semana passada, visitando uma Caixa Econômica Federal, no centro de Belo Horizonte, preocupado com aquela fila quilométrica que ela dava volta no quarteirão, eu entrando na Caixa, sem manifestar, identificar enquanto deputado, vendo o atendimento, eu percebi, presidente, de várias pessoas muito humildes que não sabem operacionalizar aquele equipamento. Por mais que os funcionários da Caixa estejam trabalhando muito, ainda está faltando muito funcionário, presidente. As filas estão aumentando, então eu precisava de ver um outro mecanismo. E a outra, porque meu tempo já está acabando, já avisaram aí, senhor presidente, é a questão do PL 873, porque nós da agricultura familiar, nós sentados do INCRA, e muitos trabalhadores rurais estão passando necessidade, sequer foram cadastrados, e sequer estão recebendo essa primeira leva. Então, a hora que o governo, a gente espera que tão logo, o mais rápido possível, o presidente da República sancione a MP 873 com todas as emendas que foram aprovadas, inclusive com a emenda de nossa autoria, aí aglutinando todos os agricultores familiares, trabalhadores rurais, a Central de Reforma Agrária, enfim, que não tem condição nesse momento, então a gente precisa agora do leque maior. Para além da Caixa, espero que seja colocado outros bancos, como o Banco do Brasil. Então, deixo aqui esse meu questionamento, né? Estamos aí juntos para ajudar a melhorar e levar, assim, para aquelas pessoas que estão passando necessidade, e quero, inclusive, acrescentar na fala da deputada colega Aline, que pode ter aqueles que não têm direito, que estão recebendo, mas tem aquelas pessoas que têm direito e não estão recebendo, estão tendo seu cadastro aí negado. Muito obrigado, presidente, senador Confúcio e presidente Pedro Guimarães. Muito obrigado. Nós chamamos inicialmente o delegado Pablo, ele não está presente, e para fazer o fechamento, eu passo a palavra ao nosso relator para fazer alguns questionamentos, para que o nosso presidente Pedro Guimarães responda a todos. Com a palavra o deputado Francisco Júnior, nosso relator desta comissão especial, a comissão da calamidade para análise de orçamento, a comissão da calamidade para análise de orçamento. Com a palavra, Francisco Júnior. Liga seu som, Francisco. O som, Francisco. Seu som. Francisco. Não, um momentinho, Francisco. O som. Francisco, o som. Dá uma olhadinha no seu som. Não, Francisco, ninguém está te escutando. Não está escutando, Francisco. Francisco, um momentinho só. Francisco, ninguém está ouvindo o som dele. Está sem som, Francisco. 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 Como é que eu faço lá com ele? Como é que eu faço? Olha, como eu não estou ouvindo, o Francisco, eu vou passar, vou cancelar a sua palavra, Francisco, e passar para o doutor Pedro, depois você faz o fechamento. Você está sem som. Sem o som. Então, entrou aí, Francisco? Então vamos passar para o doutor Pedro, e ao final o Francisco fala. Faz o fechamento. Por favor, doutor Pedro Guimarães, o senhor pode responder. Eu quero, primeiro, desculpa a deputada Soraya, eu acho que eu não
respondi, então, uma pessoa que eu gosto muito também. Então, a questão da construção civil, deputada, nós faremos esse anúncio essa semana, não posso antecipar aqui, mas pode ter certeza absoluta, é o foco da Caixa, o coração da Caixa Econômica Federal. Nós vamos continuar sempre atendendo ao máximo de uma maneira, de várias maneiras diferentes, não só a redução de taxas de juros, aumento de oferta, tanto para a população mais carente viva, Minha Casa Minha Vida, quanto também para a classe média de renda. Então, o foco da Caixa Econômica Federal e a operação de microcrédito para as mulheres, a Tatiana irá procurar especificamente a senhora, certamente, e aqui a senhora mesmo já veio à Caixa Econômica Federal, nós temos nessa gestão uma questão de reconhecimento feminino, tanto na gestão da Caixa Econômica Federal, nós temos 3 vice-presidentes, antes dessa gestão não tinha nenhuma vice-presidente, mas, sem dúvida nenhuma. Então, desculpa, acho que passou aqui, a Tatiana irá procurar a senhora da Magda, e pode ter certeza que vamos fazer isso bem rápido. Em relação às respostas desse último grupo, da professora Dorinha, também essa questão da mulher, a senhora que sempre isso como uma liderança clara de ideias, e a gente também já conversou, vamos sim, também de novo, a Tatiana, o homem pedindo ajuda e tendo um benefício correto em caso de polícia. E, inclusive, nós estamos muito alinhados com o Ministério da Justiça e a Polícia Federal. Qualquer fraude, nós vamos às últimas consequências. Não há possibilidade da Caixa deixar algo deste tipo. Não existe. Então, nós já estamos, todos os casos que nós temos, nós enviamos à Polícia Federal e é inaceitável. Mas, de novo, tem essa questão da declaração da mulher de ser superposta, de ser mais relevante na questão da cidadania, mas eu já pedi especificamente a Tatiana para fazer esta ponte com a cidadania, e ela vai ligar para a senhora também, deputada professora Dorinha, como para a deputada Soraya, certamente, então a gente já conversou. Deputado Antônio Brito, muito obrigado, a gente fala muito sobre a questão das Santas Casas, muito importante. Em relação às cidades, é uma cidadania que tem, então, na verdade, essa é uma questão do Ministério da Cidadania, do ONIX, só eles podem liderar, a gente não pode, não tem autorização, mas, pelo que eu entendi, vai fazer isso agora após esse pagamento final. As Santas Casas, já falei com o Samuel, estamos fazendo mais de R$ 1 em taxas de a capacidade das lotéricas, nós vamos abrir 700 novas lotéricas e temos feito todo um trabalho com eles, são uma parte muito importante, fundamental da Caixa Econômica Federal, em especial para pagamento de contas e nessa questão de todo o pagamento desse auxílio emergencial. Então, mas, eu estou com um ponto, não tinha falado ainda, então está em primeira mão aqui para vocês, nós estamos negociando, né, Paulo, a abertura de 700 novas lotéricas. Isso também é importante, que tem que ser negociado com os lotéricos, porque não adianta você abrir uma muito próxima da outra, que você vai dividir. Então, nós estamos focados, mas não é tão trivial, mas existem sim vários locais do Brasil que têm demanda para essa abertura. Deputado Auro, eu também sou carioca, conheço bem o Duque de Caxias, Belfort Roxo, toda a Baixada, e sei muito bem da densidade. Nós temos. É tão importante que o vice-presidente desta área esteve no Amazonas no fim de semana, né, Paulo? E no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Então, vou passar para o Paulo Ângelo, que essas filas já não são assim há vários dias, o que não significa que não tenhamos todo o cuidado, e que sim, há 2 semanas atrás tivemos filas muito grandes, e que todos esses lugares, só para voltar atrás, nem todos estavam aqui, nós conseguimos autorização para finalizar a contratação, então estamos contratando 296 pessoas, 20 foram para Amapá, mas depois, né, Paulo, a gente tem estamos alocando esses novos funcionários nos locais de maior intensidade, de maior densidade. Mas fala um pouco, por favor, até inclusive você ficou que dias? Fiquei terça e quarta-feira, presidente. Deputado, essa região de Duque de Caxias e o entorno é onde a Caixa tem no Brasil inteiro o maior volume de atendimento social. Nós temos, de fato, um volume grande, tanto é que o presidente Pedro pediu que eu fosse pessoalmente lá no Rio de Janeiro. Eu estive terça e quarta, acompanhei o atendimento desde cedo nas agências, e nós tivemos, de fato, muitas filas, mas nesta semana nós não tivemos mais filas depois das 8h30, 9 horas da manhã. Estamos com todo o time lá reforçado para assegurar que assim permaneça, todo mundo que for à agência seja atendido, ninguém precisando madrugar, porque a Caixa está atendendo todo mundo. Deputada Aline, muito obrigado também. Nós já temos, isso é importante, né? Eu acho que é uma pergunta também do deputado Wilson, 52 bancos, além da Caixa, já realizam pagamento. São 3,5 milhões de brasileiros que realizam. 15 segundos. O Brasil paga mais de 1 milhão de pessoas, e nós já temos. A diferença é que nós estamos falando da população mais humilde. E os que mais demandam ajuda são os mais humildes dos humildes. E eles basicamente só vão na Caixa. Então, eu reforço. Estamos conversando sempre, todos os bancos, e o Banco do Brasil já paga 1,5 milhão de pessoas, mas existe uma diferença muito grande. E a abertura de conta digital, ela exige muito menos documentos, então é algo que a gente já fez, mas certamente sempre vamos conversar com todos os bancos. As denúncias, deputado,
site do Ministério da Cidadania, então, questão ligada à fraude, etc., o Ministério da Cidadania, que é quem realiza a validação após receber as análises da DataPrev, eles são os responsáveis por isso. Então, existe, sim, lá no site do Ministério da Cidadania, a divulgação. Eu quero só agradecer, eu acho muito importante vocês todos, senhores e senhoras, para que a gente consiga não só dar mais informações, mas de novo, rápido, em relação ao deputado Wilson, essa questão das filas, quero pedir, quanto mais nós treinamos a parceria com as prefeituras, nós vamos ter mais eficiência. A tecnologia, não existe uma tecnologia tão avançada, não existe contas digitais, nós abrimos mais de 20 milhões de contas em 15 dias, 10 dias. Então, realmente foi uma coisa que nunca aconteceu. Não existe nenhum banco digital desse tamanho, ainda mais para pessoas na parte final, que são muito carentes. Então, isso é a parte final minha. Quando nós que não conseguem, que tem muita dúvida, é exatamente por causa desse ponto, delas precisarem de ajuda. Muito obrigado. O canal de denúncias do Cidadania, senador, é o 121. Então, além do site, existe o 111, para o auxílio, mas existe um número também, o 121, para denunciar fraudes, assim, o próprio site da Cidadania. Muito bem. Para fazer o encerramento e a participação dos parlamentares, a gente considera a palavra ao deputado Francisco Júnior para, se desejar, fazer mais alguma pergunta, algum fechamento da nossa brilhante audiência pública. Obrigado, presidente. Estou ouvindo agora? Pensou? Muito bem, vai estar ótimo. Ótimo. Essa questão técnica está me perseguindo, viu, presidente? Olha que eu gosto disso. Troquei o microfone aqui, vamos ver se agora dá certo. Presidente, apenas para agradecer a boa vontade do presidente da Caixa e toda a sua equipe, parabenizar. Nós percebemos um grande engajamento do presidente e de toda a equipe no sentido de buscar soluções. Então, de parabéns, as dificuldades vêm, nós queremos, nessa parceria, poder colaborar, presidente. Apenas duas situações apenas que eu quero colocar. Essa questão da denúncia e da possibilidade de um recurso, o senhor no final agora falou esses dois números de telefone, o 121 para denúncias e o 111 para auxílio, mas eu queria só reforçar isso, se nesse 111 de auxílio, aquela pessoa insatisfeita com o resultado, se ela também é um canal para recurso, se ele também pode tentar buscar uma segunda análise, uma terceira análise, porque como a gente trata também muitas vezes com pessoas com dificuldade de acesso, com dificuldade de preencher as informações, ela pode fazer isso errada muitas vezes. Então, eu queria saber se ela tem essa possibilidade para nós podermos orientar. Com relação à denúncia, aqui já satisfaz, e eu penso que os relatórios desses números nós vamos solicitar ao Ministério da Cidadania, como o senhor já informou. Caso a Caixa tenha acesso, a gente pede também a informação. A outra situação, existe uma preocupação muito grande, nós vamos avaliar tudo isso que eu falou a partir da segunda etapa, né, segunda data de pagamento, e eu desejo que já seja bem mais tranquilo do que foi a primeira. Mas eu gostaria da colaboração da Caixa para a questão do pós-pandemia. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para buscar alternativas. Eu tenho certeza que, de forma especial, no reaquecimento da economia, na geração de emprego, a Caixa tem um papel muito importante, fundamental. Eu gostaria, então, da colaboração técnica do senhor com a nossa equipe, para nós buscarmos alternativas e para a gente poder recomendar e sugerir e buscar fundamentação legal, né, nos prepararmos para o pós-pandemia, que eu entendo que será o nosso maior desafio, dizendo que a pandemia já é um desafio grande por si só. No mais, presidente, eu agradeço a participação, né, a oportunidade de estar aqui, agradeço a Vossa Excelência pela condução sempre extremamente democrática e muito cuidadosa, muito criteriosa. No mais, nos colocamos à disposição e gostaria de manter esse contato da nossa equipe, da relatoria, com a Caixa, para a gente atualizar esses dados e ter eles sempre, ou melhor dizendo, tê-los sempre atualizados e a gente poder, também no site, no portal que nós vamos colocar no ar em breve, poder dinamizar e auxiliar o cidadão nessa questão que é tão importante e já alcança a tantos milhões de brasileiros. No mais, eu só tenho a agradecer e parabenizar. Obrigado, presidente Confúcio, pela oportunidade. Senhor presidente Pedro Guimarães, eu vou fazer aqui somente um breve comentário. Primeiro, eu ter observado o grau de emoção de Vossa Excelência, porque você ouviu aí todos os parlamentares, aqueles que não fizeram elogios verdadeiros, rasgados, fizeram só os questionamentos. Mas, a grosso modo, a saudação foi geral a todos os servidores da Caixa do Brasil inteiro. O trabalho extraordinário desenvolvido pela Caixa Econômica nesse curto período de tempo, né, e eu tenho certeza que todos os parlamentares ficaram satisfeitos com as suas respostas. E, para o senhor entender, foi a audiência mais longa. Até hoje nós temos 5 audiências, essa demorou 3 horas até agora e 22 minutos. Então, um tempo longo. Saudar a Tatiana Tomé, que ficou aí ao seu lado esse tempo todo sem se levantar. Né? Ao Paulo Henrique Ângelo, que estava também aí ao lado de Vossa Excelência, colaborando. Ao Cláudio, Celso, ao Samuel, enfim, a todos os senhores. Então, meus sinceros agradecimentos e após a sua fala de fechamento e respondendo ao nosso relator, eu faço o encerramento da nossa audiência pública. De antemão, agradecendo sobremaneira a gentileza e a cordialidade da diretoria da Caixa Econômica Federal. Com a palavra, Vossa Excelência, para os comentários finais. Olha o som do presidente. Doutor Pedro, reabilita o seu som aí, peça auxílio aí a Tatiana.
para reabilitar o som, por favor. Sim, presidente, com a palavra. Eu quero agradecer em nome da Caixa Econômica Federal, em nome de todos os brasileiros. Muito emocionante mesmo, porque somos 85 mil, de fato, eu considero também lotéricos, correspondentes, terceirizados. De fato, somos 1/4 de brasileiros e que nesse momento tão delicado estamos na linha de frente, com muito orgulho, com dedicação, e eu vejo emoção, então é muito difícil. Desculpa, às vezes eu me emociono, porque realmente esse tempo mudou minha vida, e eu tenho muito orgulho do Brasil, dos brasileiros, da capacidade que nós temos de ajudar o próximo em momentos assim tão delicados. Eu vou, na verdade, pedir para o Paulo e para a Tatiana responderem um pouco. Então, deputado Francisco Júnior, eu vou pedir para cada um falar, mas o que eu quero seja, primeiro, excelente ponto, Paulo Ângelo, junto com a Magda, já vão fazer essa ponte, acho que é fundamental. O Paulo é quem está liderando, de fato, esse esforço. Nós temos todos os vice-presidentes, então ele vai, via Magda, realizar essa ponte. Isso vai nos ajudar muito, porque o pagamento da segunda parcela, quanto mais o Congresso estiver juntos, nós vamos conseguir que a informação flua de uma maneira mais eficiente, e vocês também vão perceber todo o nosso esforço, e as críticas são fundamentais. A gente sempre pode melhorar. Então, eu quero agradecer a todos vocês, alguns até que eu vi que acabaram não falando, como a própria senadora Daniela, que também a gente sempre conversa, reforçar que tem uma enorme admiração pelo trabalho de vocês, independente, de novo, de questão política, porque eu sinto que na Caixa Econômica Federal, todos vocês, quando vêm aqui, são críticas construtivas pelo bem do Brasil. Então, é um grande objetivo, Paulo, passagem para a Tatiana. Tatiana, aqui sempre de todos, ela tem uma máscara gigantesca, acho que ela botou a máscara aqui hoje, mas a máscara normalmente não aparece os olhos, tá certo? Por favor, você pode responder em relação a essa questão dos sites? Sim, é a pergunta do deputado Francisco, né, que ele colocou a questão da possibilidade de denúncias e o canal do 111. Né? Então, o canal do 111, ele é somente informativo. Informa sobre elegibilidade ou não, né, do cidadão e como é que está a fase quando ele está em fase de análise. Agora, para contestação, nós temos a possibilidade, dentro do app, do aplicativo, do auxílio emergencial, dentro do site, para alguns dos casos, como foi comentado aqui, a questão de, por exemplo, no enquadramento, que ele tem um trabalho, né, foi colocado que ele tem um trabalho e ele não tem, ele pode clicar no botão de contestação no app e no site. E ainda, sobre denúncias, tem 2 canais, né, que são do Ministério da Cidadania, ou pelo telefone 121, ou pelo portal que se chama Fala BR, do Governo Federal. E o caminho é sistema.ouvidorias.gov.br. Então, esses são os canais informativos e de denúncia e de contestação. Obrigado, Thiago. Deputado, nós estamos trabalhando aqui com todo o time da Caixa para a segunda parcela ser ainda mais tranquila, como o presidente Pedro falou, e nós queremos, evidentemente, todo o seu apoio, o apoio de todos os parlamentares, para que a gente melhore ainda mais e também faça a disseminação de informações. Então, vou imediatamente, junto com a Magda, entrar em contato com o senhor e todos que tiverem interesse em contribuir, estamos muito abertos e à disposição. Muito obrigado. Então, a gente volta a palavra para vocês, mas foi importante esta reunião. Eu quero reforçar. Qualquer um que tenha críticas, colocações, nós estamos abertos. A Magda é responsável por toda a área. Então, muito obrigado pelas colocações que as senhoras e os senhores fizeram. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo nada mais a se tratar, eu agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião a ser realizada no dia 14 de maio, às 11 horas, tendo como convidado o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto de Almeida. Eu declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.